Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak, do Miojo Indie. Alô, eu sou a Elo Cleaver, da revista Balaclava. Eu amei o alô, eu vou de alô também. Alô. Aqui é a Isadora Almeida, da Popload Radio. Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. E oi, pessoal, eu sou o Bruno Ascari, lá do Som de Peso. Aê! E no programa de hoje, você já parou pra pensar como nasce um gênero musical? Quem define o nome, a estética e a identidade de um estilo musical específico? É sobre isso que a gente vai conversar no programa de hoje. Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música lá no Facebook e também no nosso site, www.vamosfalarsobremusica.com.br. Não esquece também de seguir a gente nas principais plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast. Onde quer que você queira acompanhar o nosso podcast, tem até no YouTube, sempre uma semana depois que o episódio é publicado nas outras plataformas de streaming. E principalmente, apoie a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. Por quê? Toda semana, além desse programa que você está ouvindo, você tem acesso a outros programas exclusivos. E a partir de agora, acompanhe a gente. Os nossos madrinhos estão aqui acompanhando a gente na gravação do programa ao vivo. Fofos. Começamos na última edição, gostamos bastante. Agora a gente quer trazer mais os madrinhos para participar aqui do podcast com a gente. Certinho, pessoal? Certíssimo. R$5 por mês. Participa do nosso grupo, conversa com a gente, participa das atividades, ajuda a montar a pauta e outras coisas legais que a gente faz lá no nosso grupo fechado. Vamos pra pauta? Bora! Bora! Gente, vocês já pararam pra pensar como nasce um gênero musical? Bruno, você que é um cara que tem um canal de música no YouTube, isso é muito importante pra você? Você é um cara aficionado por gêneros musicais? Cara, eu gosto, sinceramente. Não sei se é aficionado, mas eu acho importante conhecer gêneros diferentes e como eles nasceram, até pra gente poder entender um pouco melhor como funciona a música, como ela acaba evoluindo e como esses gêneros depois acabam se transformando em outras coisas que muitas vezes a gente nem sabe direito o que vai acontecer. Ó, bonito. Perfeito! Lacraste, total. E você, Luzinha, quando foi que você parou pra pensar que, nossa, existem gêneros musicais diferentes, com nomes diferentes, com sonoridades diferentes? Acho que eu nunca tive essa revelação tão clara na minha cabeça, né? Você Acho que é caça algo- coisas com base em um gênero específico? Tipo, nossa, bossa nova, vou mergulhar de cabeça. Cara, não muito, assim, pra falar bem a verdade. Eu vou mais pelos artistas, e daí cada artista eu fico bem impressionada como os artistas trabalham diferentes gêneros dentro da própria estética, né? O que a Legal. gente discute bastante, tipo, sei lá, com o Gilberto Gil e tal, esses artistas que conseguem caminhar bastante. Eu acho que eu fui mais me interessando real por gêneros quando a gente, sei lá, quando eu tive essa realização de que tudo teve uma base muito na música negra e na cultura negra. Muitas das coisas que a gente ouve hoje vieram disso, né? Daí foi quando eu comecei a querer destrinchar mais para entender processos. Até o episódio que a gente falou de música eletrônica, é uma coisa que eu acho muito maluco como as coisas foram evoluindo. Daí foi quando eu quis mais entender gêneros. Mas antes disso, pra mim, tanto faz, tanto fez, assim. Eu nunca tive muito de, eu só ouço rock, eu só ouço isso, né? Não fazia muita diferença pra mim. Foi mais tarde, quando eu fui entendendo mais as questões sociais, políticas de tudo isso, assim, que eu fiquei mais interessada. Nossa, eu fui o completo oposto da Elo, porque eu era o cara absurdamente chato do ai não, só ouço rock. Você não, chato, coisa você tal. ainda é o chato. Ei. Cara, eu acho que. Não, eu sou foda. bem menos chato do que eu já fui, assim. Tipo, antigamente eu não saía, tipo, eu não ia ouvir, sei lá, tipo, um funk dos anos 80 ou um funk de hoje em dia, sei lá, tipo, não ia ouvir nada que saísse desse espectro rock e ficava, tipo, só dentro disso procurando mínimas variações de alguma coisinha do outro, tipo, não, o máximo que eu chego é só até o punk, sabe? Umas paradas assim. Ah, que maluca, Nick. Nossa, eu era muito chato, era muito insuportável, eu acho, quando eu era, Muito, tipo, adolescente que e credo. começo de adulto, assim.
Eu não sei se é por gostar dos artistas certos, mas foi justamente gostando de bandas tipo Radiohead que eu acabei indo pra outros gêneros, sabe? Tipo, Legal. muito do que eu fui ouvir de techno e de IDM foi por causa do Radiohead, de ouvir tipo Kid A, e daí você começa a falar, eles foram influenciados por Miles Davis e Aphex Twin. Aí você fala, beleza, o que o Miles Davis toca? Ele toca uma coisa chamada jazz. legal. Então eu vou ouvir Exato. jazz. Nossa, E o que isso o é a Aphex Twin melhor toca? coisa a se fazer Eletrônica. do que ficar preso Isso é legal, é muito legal. numa bolinha Muito bom. É fechada. E você, Isadora, que é a menina do indie rock? Ai, eu roqueira. Gente, assim, nunca tive problema com nada. Já passei o meu testemunial aqui 1 milhão de vezes, que eu assistia de tudo. Domingo da Gente com o Netinho, com várias atrações. Soueto, Adriana e Rapaziada e Strokes ao mesmo tempo. Enfim, todo mundo já sabe dessa Vale minha… tudo. Vale tudo. Menina bem louca. Mas assim, comecei a me interessar por nome de gênero, sei lá, punk. Por causa de revista, blog. Eu falava, mas qual que é a diferença de um pós-punk pro punk? O que é isso? Legal. Daí eu comecei. E eu amo, assim. Quem eu define sou, isso, né? Eu sou a maluca. Exato. Exatamente. E muito por causa da MTV também. Alguns programas ali mais cabeçudinhos, que daí falavam, né, sei lá, falavam de algum movimento, sei lá, movimento de 77, punk. Por quê? Daí eu achava interessante. Por que aquelas bandas… Bem isso que a Elo falou, sociopolítico. E eu gosto muito de marcar na minha cabeça. Tipo, década de 50, o que teve? Teve isso. Movimentos estudantis. Sabe assim? Tipo, pra daí eu guardar em alguma gavetinha da minha cabeça o que tem ali, tipo, de música. Eu gosto de me pautar, assim. E eu acho muito chato gente que fica falando… tipo, mais artista, né, Elo? Desculpa. Mas eu não tenho um gênero. Eu faço uma música que Isso não é sei o quê. chato. Tipo, gente, para É que a de ser pessoa acha que ela chato. transcende. Nossa. E daí vai é que tomar o no meu cu, som… Ela desconstrui, ela É que o meu som não cabe em nenhuma Não é gavetinha. influenciada, ela influencia. Então tá bom, então. Então ninguém vai falar sobre você, chato. Nenhum jornalista vai escrever sobre você. Sério, por aqui, ó. Engraçado que você falou na palavra gaveta e caixinha e a forma como você se organiza, porque antes da gente discutir exatamente como que surge um gênero, é muito importante a gente entender como que o ser humano se organiza em termos comportamentais, né? Então imagine que você nasce, quando você nasce você não tem construção nenhuma, você não tem ideia nenhuma, você é uma folha em branco. A partir das suas vivências, você vai começando a organizar algumas coisas. Você descobre que quando você chora, você vai começar a ganhar comida e essa comida é boa. Quando você bate o pé, você vai sentir uma dor, isso vai para uma outra caixinha. Quando você tem um abraço dos seus pais, você sente que aquilo é carinho, você organiza em uma outra caixinha e aquilo vai se moldando dentro da sua cabeça. Então é muito semelhante, a nossa mente funciona muito semelhante ao que é um computador. Então à medida que a gente cresce, o nosso cérebro passa a classificar as lições de vidas em categorias maiores, que são agrupadas e se tornam chamadas crenças, ou pacotes de valores que catalogados em nossa consciência tornam-se mapas do mundo. Então todas aquelas experiências que a gente tem, elas vão se organizando dentro desses pequenos e grandes blocos, que é muito parecido com quem assistiu aquele filme da Pixar, o Divertidamente, sabe? Pesado, Maravilhoso pesado. filme. É lindo. Maravilhoso. E é chorar. justamente isso que a gente vai fazendo, tipo, com tudo à nossa volta, até a gente vai construindo a nossa mentalidade. E foi isso que tirou o ser humano das cavernas, que foi fazer a gente entender como se organizar como sociedade. Só que, ao mesmo tempo, começa a criar uma série de problemas. Porque, por exemplo, pra gente se organizar, a gente começa a classificar como a minha cor, a sua cor. A minha religião, a sua religião. A minha tribo, a sua tribo. O preconceito é uma parte muito substancial do ser humano. O ser humano evoluiu em cima de pequenos preconceitos, de crenças dele, porque o ser humano busca sempre pelo que é o mais confortável. Por isso que às vezes é muito difícil você conseguir derrubar um tipo de preconceito, porque por que eu vou mexer numa situação que já tá boa, entendeu? Então, assim, a gente tem esse aspecto positivo de conseguir se organizar e crescer como seres humanos a partir disso, só que por outro lado a gente vai criando essas caixinhas, esses pequenos rótulos que são muito difíceis de mudar, que é onde vem muito da parte do preconceito dentro do ser humano. Só que quando a gente fala de música, para além do aspecto comportamental, a gente consegue organizar os gêneros, os estilos musicais a partir de uma série de outros elementos, que muitos deles, assim, a gente vai ver que a gente já até estudou na aulinha de português com a professora Vera, ou seja lá qual foi a professora de vocês. Exato.
Que é o caso da instrumentação. Então, que tipo de instrumento que a gente tá usando? Ah, é jazz. Então, o jazz, ele vai ter, sei lá, instrumentos de sopro, a bateria e a linha de baixo, Guitarra. acústica, alto, uma guitarra, vez ou outra ali. Por exemplo, o piano, exatamente. O texto, o que é o conteúdo que a gente está tratando? Se ele é sacro, se ele é profano, se ele é romântico, se ele é idílico, se ele é político. Cada uma dessas coisas vão apontando para novas direções dentro do campo da música, né? E qual é a função? É um prelúdio? É um encerramento? É uma dança? É um ritual? Mais formas de organização. Estrutura, ele é linear, ele é segmentado ou ele é repetitivo? A gente vai ter muito disso, por exemplo, na música pop, da importância da repetição, o quanto o refrão marcado ele contribui para o crescimento de uma faixa. E por fim, a gente vai ter a contextualização, que é o local de interpretação, a contextualização geográfica, a contextualização cronológica, etnográfica e teológica. Tudo isso ajuda a gente, então, diferente da parte das nossas vivências, que são muito pela forma como a gente se relaciona com as pessoas, quando a gente fala de música, sim, a gente começa a organizar coisas em caixinhas e vai catalogando, porque de fato existem diferenças de ritmo, de composição, de todo um universo estrutural por trás disso, né? E tem também uma questão muito, ritualística da música, que é de juntar pessoas. Então, acho que faz todo sentido, cada tribo ter a sua, e a partir de quando tribos vão se unindo, ideias vão se juntando. Duas tribos vão fazer uma música diferente do que cada uma sozinha. Então, acho que, a música e a cultura meio que se engrandece a partir daí, né? A partir dessas fusões, que é o que a gente vai ver mais pra frente com, sei lá, R&B e soul virando rock, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Então, acho que essa união vai fazendo coisas muito diferentes e é a partir daí que nascem as coisas, né? Nasce a cultura geral. E é legal que mesmo a partir dessas organizações, a gente tem diversos outros fatores que contribuem para o surgimento de um gênero, de um estilo musical diferente. Eu acho que o mais fácil da gente perceber são esses estilos regionais que a gente tem espalhados por todo o Brasil. Até na pauta eu coloquei a parte da música gauchesca, porque ela é uma coisa muito regional ali do sul do Brasil. E a gente tem umas coisas tipo maracatu de baque solto, que é específico da zona da mata de Pernambuco. Então ele tem uma estrutura sonora e poética um pouco diferente dos outros tipos de maracatu que você tem em parte expressiva da região de Pernambuco, né? Aí já outros gêneros, eles são muito definidos pela questão de instrumento. Por exemplo, é muito difícil você fazer rock se não for com uma guitarra ou com um piano, não é? Rock roqueiro, assim, que Rock a gente roqueiro. fala. As pessoas tentam desconstruir agora com o uso de synth e tal, né? Uma coisa meio pós-anos 80, eu acho. Tem esse Mas quando a gente pensa em rock, a gente pensa em guitarra. Não tem muito jeito, assim, né? Sim. O próprio funk 150 que eu coloquei aqui, ele é muito técnico. Ele é o funk, só que é a partir de uma batida de 150, 160, 170. Um funk mega acelerado. Então existe um contexto, tecnológico por trás da concepção desse gênero em específico, né? Eu acho que não só nesse, na real, a gente vai ver que a partir do surgimento de equipamentos novos, a partir do, sei lá, 1930, 40 pra frente, meio que a partir dessas coisas tecnológicas vão surgindo gêneros, o sintetizador criou um monte de vertente própria, assim, não só o synth pop, mas como muita coisa eletrônica. O MPC gerou um monte de coisa eletrônica, gerou hip hop. Sabe, um pedal X gerou sei lá, heavy metal. Não só isso, mas, sabe, a partir dream de... pop, dream Sim. rock. A partir de um certo. elemento de tecnologia surge coisas novas também. Eu ia falar não somente dos instrumentos, mas a questão técnica de estúdio também. Sim. Você para pra pensar, a gente gravava... Antes pegava lá no rolo de Edison, lá negócio de cera. Cara, você juntava todo mundo na frente daquele cone, vai, e se errou e tudo mais, o problema é seu, sabe? Acabou. Total. Aí depois disso você começa a desenvolver fita magnética, você começa a desenvolver canais diferentes. Aí você começa, que nem, por exemplo, os Beatles fizeram no Sgt. Peppers, que faz loop de fita, põe um trecho tocado de trás pra frente. Todas essas coisas também são e podem e trazem bastante
revoluções tanto na música e podem acabar criando vários estilos. O próprio processo de miniaturização que a gente vai tendo das coisas a partir dos anos 90 e 90 com estúdios cada vez mais portáteis é algo bastante significativo em relação a isso. Tem muito de produção de música eletrônica que foi nascendo a partir disso. O próprio rock hoje em dia ele é muito diferente justamente por conta dessa estrutura cada vez mais compacta dos equipamentos de gravação, né? Ah, sim, você pode ter um estúdio fantástico dentro de casa ou até mesmo se você não tiver um equipamento de primeira, de um estúdio fantástico e coisas do tipo, você pode até mesmo transformar essa dificuldade em estética que pode acabar virando um gênero. Um novo gênero. É verdade. Total, é verdade. Mas é engraçado que mesmo assim, alguns gêneros ou algumas escolas de música, elas são ainda muito específicas de um público, de uma elite econômica. Por exemplo, se você for ver esses grandes produtores de música eletrônica, tipo a Loki, a Avicii, toda essa galera, uma galera que sempre teve uma base financeira muito forte para custear desde os equipamentos de produção até, sei lá, o mais básico, a forma de fazer música, de entender música, tudo isso depende muito. Tanto que o legal do hip hop, o surgimento dele foi justamente esse barateamento, que era 2 discos tocando ali, um pra fazer o scratch e outro pra fazer a base, e a galera se montou um gênero tecnicamente mais barato em cima disso, né? Fora tem todo o esquema que Nova York, ali onde surgiu o hip hop, tava, tipo, completamente na merda e, tipo, havia muito roubo, então a maior parte desses equipamentos era roubado. O que é, tipo, uma história muito interessante. Não, a questão... O Nick mandou um vídeo muito interessante, né? Falando sobre blues, que é uma música que a gente até brinca que eu também não gosto, o Kleber não gosta. Eu tô no time que não curte muito também. E é realmente, assim, o berço de várias coisas e vários estilos. E achei muito maluco essa questão de acesso, né, a instrumentos. O blues, ele começou com uma parada de violão, pode ser um violão mega acústico. E as pessoas, às vezes, não tinham tanta... Sim, era acordes que, às vezes, você colocava... Você nem tocava com seus dedos, né? Você usava certos instrumentos para tocar os acordes. Então, às vezes, as pessoas nem sabiam muito bem quais eram esses acordes, o que era. Era só realmente esse sentimento e necessidade de fazer música e de aglomeração e de... Né, tipo, Estados Unidos, contar uma história sul dos e tal. Estados Unidos, pegando fogo. Então, é muito maluco essas necessidades e como isso foi se exportando depois. O vídeo fala sobre o Chicago, daí a entrada da guitarra elétrica e tudo, como tudo isso se desenvolveu pro rock. Mas o início, realmente, dessa produção artística era uma questão mega de necessidade que foi influenciado também por uma questão financeira, né? Sim. De falta de... A própria escolha do violão é porque no Brasil talvez não seja tão barato assim, mas lá fora um violão simplão é tipo assim, 10 conto, é tipo 25 contos, sabe? É muito barato, então tipo, era de fato um instrumento acessível. Muito mais Mas básico. essa coisa da origem, eu gosto muito de olhar pra como, por exemplo, voltando sempre nesse processo de resgate, como, por exemplo, a música que saiu da África, que eram os escravos que foram levados para os Estados Unidos à força ou para o Brasil, como que as tribos locais, para cada região que foram, trouxeram elementos significativos para a música. Super. Por exemplo, as tribos que foram sequestradas e levadas para os Estados Unidos, elas eram muito mais melódicas. Então, a gente tem um fortalecimento muito maior do canto, tem os corais, a música gospel, ela é muito mais forte nos Estados Unidos. Em compensação, no Brasil, as tribos que vieram para cá, elas eram todas muito mais calcadas no ritmo. Tanto que a gente tem muito presença do batuque, do atabaque, muito por conta da questão de religião. Então, o próprio samba, mais tarde, ele vai ter tipo um desenvolvimento muito em cima disso. Toda a questão do ritmo da música brasileira, ela vem desse processo de divisão. E é tudo muito orgânico, assim, se você for ver. Tipo, parece que é natural que esse processo aconteça, sabe? Exatamente, é bizarro. Só terminar de dar um adendo aqui que eu achei tão louco que eu gosto muito de fado, né, português. Eu acho muito bonito. E aí eu tava puxando, assim, da onde veio e tal. Tipo, tem umas histórias que os portugueses que vieram pro Brasil pegaram alguns elementos da música africana, tipo, dessa de tristeza, assim, de lamento, e levaram pra lá. E daí que o fado nasceu. O fado não é, tipo, sei lá, de 1500, sabe? Ele não é genuinamente português, né? É, exato. Ele teve, pelo menos de onde eu vi, não sei se também é 100% correta a informação e tal, mas eu fiquei, tipo, chocada, assim, chocada.
E nesse processo também tem um aspecto muito curioso que é o da nomenclatura. Como que você dá um nome para um estilo musical específico? Quem escolhe isso? É orgânico? Amo. É por acaso? Aí eu trouxe 2 exemplos aqui que são meio que alavancados por uma mesma pessoa, que é o Simon Reynolds. Ele era da Melody Maker, que é uma das principais publicações da história da música, junto com a Rolling Stone. E ele ajudou a cunhar alguns termos como pós-rock, que foi justamente um termo que ele usou para definir o som de uma banda chamada Bark Psychosis. O disco se chama Rex, de 1994, e ele foi a primeira pessoa que usou o termo pós-rock para apresentar esse tipo de som mais atmosférico, mais instrumental que eles apresentavam. E ele também ajudou a popularizar o Dream Pop, que na verdade é uma criação de uma banda inglesa chamada A. Arcane. Eu acho que até já falei sobre ela em algumas edições. Eles definiam o som deles como Dream Pop, mas esse cara ajudou a popularizar. E tem vários outros artistas, tipo, vários outros críticos de música que ao longo dos anos vão meio que, tipo, adaptando esses novos nomes. Por exemplo, quando deixa de ser punk, vira pós-punk, sabe? Quando deixa de ser rock, vira pós-rock, sabe? Todas essas dissidências. Você, Nickzinho, que escreve de música, já criou algum gênero? Cara, não, nunca criei nenhum gênero. Mas é engraçado que Não deu uma de Simon. esse pós alguma coisa é sempre, tipo, tem elementos daquilo, mas já subverteu completamente, né? Tipo, É. o pós-rock é uma subversão total do que é o rock. E o post-punk também, assim, tipo... É outra coisa, assim, tem estruturas É o futuro. básicas. Acho que É o nem futuro, mas é tipo, as estruturas básicas meio que estão ali, mas já foi para outro caminho. E eu acho engraçado que, tipo, nomes como tipo rock e jazz, que, né, vieram há muito tempo atrás, eles basicamente são, tipo, meio que piadotas de mau gosto com músicas feitas por negros. O jazz é bem mais antigo, né? Acho que começo dos 1900 e tal. E era uma forma pejorativa de chamar essa música feita pelos negros, assim, tipo... Que maluco. Eu vi coisas que era como se fosse, tipo, uma corruptela de jazz. Porque, tipo, geralmente essa música era muito tocada, tipo, em bordel e em lugares assim. Então, tinha essa conotação. Rock and roll também, que era, tipo... Era uma forma de falar de coito-sexo. Então... Sim. Também surgiu pejorativamente, assim, e aí... O próprio punk também é isso, tipo, o punk era um xingamento, você era um pária da sociedade, saca? Ah, esses caras fazem um som punk, eles são uns lixões e que, de fato, eles eram uns lixões na época, assim, então, tipo, naturalmente encaixa, né? Então, Vários e aí é gêneros, engraçado na verdade, vêm que, disso. que quando esses nomes são dados pelas próprias pessoas que fazem... Já ganha uma conotação totalmente diferente, tipo hip hop. Hip era tipo um negócio meio cool, meio descolado, legal, assim, tipo, nos anos 50, principalmente ali na era beat. E hop era um estilo de dança, e aí, tipo, hip hop virou essa junção e surgiu ali no final dos 70, 80, virando o que hoje é o hip hop. Essa questão de nomenclatura é de fato bem legal, de ficar observando e vendo de onde veio, quem deu o nome e tal. Eu acho legal quando, por exemplo, um nome se transforma em um gênero, meio que involuntariamente. Por exemplo, indie rock. É uma corruptela de independent rock, que era, na verdade, as bandas que faziam o rock produzido e distribuído de maneira independente, só que a partir final dos anos 90, a gente começa a construir uma estética em cima de um gênero, que era aquelas guitarrinhas meio aceleradas, aí quando vem o Strokes, ele cria uma outra estética em cima do indie rock, que é muito específica, o próprio indie rock do The Killers, por exemplo, é muito específico, e tipo, Total. vai meio que mudando em cima de uma coisa que, na verdade, era só uma classificação técnica, no fim das contas, né? É que é quase o indie rock pra mim, é quase que uma questão de época também, né? Eu acho que, sei lá, até 2020, assim, indie rock, ele... Até agora, né? Tem uma questão meio Mac DeMarco também, tipo, umas guitarrinhas meio leadzinho. Eu acho que dependendo... Tem os Strokes, e daí você tem uma questão Killers, e você tem uma questão meio Mac DeMarco. Eu acho que são meio que marcos de certas épocas. Eles são super diferentes entre si, mas a maneira que se desenrolou, né? Tipo, parece que é tudo parecido. Mas não sei, questão musical, eles são bem diferentes. Assim, não super diferentes, né? Mas tem uma questão diferente ali. Eu acho que é mais ligado à hype mesmo. Só por, sabe, Talvez, assim, tipo, o indie ficou meio nisso, assim, de quem vai ser a próxima que vai
mudar ou salvar o rock. É que O rock, eu acho o que, na verdadeiro verdade, rock. existe uma evolução natural da música. As coisas não ficam como são. Tipo, sei lá, o jazz vai evoluir, tipo, pra um bebop, um hard bop, cool Sim. jazz, sabe? Tipo, com Então, o tempo mas vai surgindo muda- coisas novas. Mas não tem essa evolução do nome. Do tipo, você nome, não tem tanto mas uma no final é evolução tudo de um jazz, Strokes sabe? pra um Tipo, McDonald's. foda-se. Não, mas eu digo nessa questão do indie rock, né? Não vejo tantas evoluções tem. dentro do nome. Tem o Dream Pop, né? Sei lá. Tipo, Tem, vai falar Bedroom sobre Pop, mas... Terno Reis, você vai chamar ele de indie rock, mas você vai botar um Dream no meio pra falar de uma parada, sabe? Por causa de uma presença de synth, sei lá, né? Tipo, você vai colocar isso, assim, mas... Que o som é mais enevoado, dele já vai pro Dream Pop e deixa de ser indie. É. Sei lá, né? Mas não sei, realmente, eu acho que é uma escolha muito jornalística, às vezes, cara. Tipo, vem por uma necessidade de você contar uma história, de você falar... Cara, como você nomearia isso, né? Dentro de uma matéria, ou até, sei lá, no podcast, né? Alguém pergunta, o que lembra? Daí você precisa meio que quebrar a cabeça e falar, sabe? É uma mistura disso com disso. Então é indie rock, sei lá. Então Por acho que quê? vem- Porque nós ainda somos seres da caverna, onde é mais fácil a gente organizar as coisas criativas. E daí, se alguém não falar evoluiu nada. blues, se alguém falar Graças blues, a Deus. eu e o Kleber, a gente não vai ouvir, sabe? Então tá é meio bom. isso. Obrigado. Tipo, meio maluco, né? Às vezes não tem nada a ver, sei lá, né? Mas a necessidade de colocar uma estética. Eu acho muito legal também perceber como certos gêneros, eles surgem por conta de uma série de agrupamentos socioculturais, políticos e econômicos. Por exemplo, ou até pelo uso da substância química que as pessoas estão usando na época. Por exemplo, o rock psicodélico, que surge ali em 1969... Super. Total. Ele é uma mistura do amor livre que estava surgindo, do efeito da contracultura, do consumo excessivo de LSD e maconha, a questão da guerra do Vietnã. Então, tudo isso criou-se um tipo de sonoridade que era muito mais brisada, muito mais leve, muito mais viajada, que é o completo oposto do que acontece com o punk anos mais tarde, que é o quê? Ele vem de uma Inglaterra que estava completamente afundada em crise econômica por conta da Margaret Thatcher, crises ao redor do mundo. A droga passa a ser uma droga mais sintética e cada vez mais nociva. Os jovens não tinham qualquer tipo de expectativa de vida, eles eram totalmente largados, sujos, sem dinheiro. Então a sonoridade passa a ter uma estética completamente diferente. E até o que vindo aqui pro Brasil, a gente tem o Mangue Beat. No final dos anos 80, Recife era uma das cidades mais violentas do Brasil e os músicos locais queriam ressignificar esse sentido de olhar mais para a cidade e repensar a cultura local. Então tinha esse crescimento vertical dos prédios, essa urbanização, o avanço tecnológico. Só que quem já foi para Recife, no meio de Recife você tem um mangue gigante, a cidade é tomada Total. pela natureza. Então esse tipo de contraste foi justamente o que estimulou o surgimento do Mangue Beat e o surgimento de bandas como Nação Zumbi, Mundo Livre S.A. E mais uma vez, ainda que seja uma ideia meio que ensaiada, é uma coisa muito orgânica, é natural que surja um gênero, um movimento cultural a partir desse cenário, né? Super. Bruno, você tá quietinho? Tem alguma consideração? Não, eu só tava pensando em coisas, por exemplo, você falou do pessoal do Mangue Beat e tal, por exemplo, do rock psicodélico também. Eu sinto que a música sempre tem um lance de querer quebrar com a geração passada. Sim. Total. Isso desde o jazz. Então você pega lá, o jazz começou, aí você pode entrar no bebop. Aí legal, do bebop era mais acelerado, coisas complexas, assim, improvisações dificílimas de se fazer. Aí nasce a próxima geração, que é o pessoal do cool jazz. Aí é um negócio mais tranquilo, mais calmo, bem mais melódico, não tão explosivo. Aí você tem o hard bop, que é o pessoal voltando pro bebop e falando, não, esse negócio de cool jazz não é legal. Eu acho que isso fica muito claro no jazz e também dentro do rock. Por exemplo, o rock que tinha aquele lance mais bem do começo mesmo, que era um negócio pra você dançar e tudo mais. Aí depois começa a ter um estilo mais popularesco, mais pop, que eram umas baladinhas, umas coisas assim. E aí vem o pessoal do rock psicodélico e fala, não, a gente não precisa ficar fazendo somente a baladinha da letra bonitinha, eu te amo e é isso aí. A gente pode fazer crítica social, pode falar, acabou se tornando um negócio mais jovem também. E aí depois vem o pessoal, por exemplo, do rock progressivo, que quer quebrar com as coisas do rock psicodélico. E falando, não, porque o rock psicodélico, às vezes os caras ficavam usando um pedal
e o mesmo acorde por 3 minutos na música. Aí no rock progressivo os caras vão fazer um negócio super complicado, com linhas, tempos quebrados, Solos de com guitarra de 20 instrumentação. minutos. Uma música que ocupa um lado inteiro do disco. Aí depois você vem o punk, que é pra justamente quebrar com isso. Chega de complexidade. Só Chega, 3 vamos acordes. fazer 2, 3 acordes, a música tem 2 minutos e faz isso. Aí quando, ao mesmo tempo que tem o punk, aparece o pessoal da New Wave, que é com mais Sim. sintetizadores Total. e tal. E exatamente ao mesmo tempo do punk e da New Wave, tem uns malucos de Nova York que eles falavam que eles eram no wave, que eles não Sim. tinham onda, que eles eram os caras, diferentões. Então é muito engraçado ver tudo isso. Que eu sinto que tem bastante disso, de você, quando quer começar algo novo, você quer quebrar bastante com o que estava sendo feito antes de você. Super. Legal. Vontade humana, assim, de se destacar, ou de, sei lá, de ser diferente, ou de fazer algo diferente realmente, né? Muito maluco isso, cara. É meio engraçado até, né? Tipo, o pessoal é muito doido. Isso até puxa outra coisa daqui da pauta, que é um pensamento do John Zorn, que ele é um saxofonista e pesquisador musical, que ele acha que tudo isso é bobagem, que na verdade, quando a gente trata sobre um gênero novo, tudo é sobre comercializar uma visão pessoal e complexa de um artista. Quantas vezes a gente já... Isso que a gente tava falando antes, Lisa, quantas vezes a gente já não ouviu um artista que fala assim, olha, eu sou inclassificável, sabe? O meu som é único, eu sou um floquinho de neve nessa não dá. nevasca musical aqui. Eu sou raro, único e misterioso, sabe? Ai, pra mim não dá, sério. E é o que Desculpa. mais tem. Tem vários artistas que falam, olha, eu faço um tipo de som assim, não sei o quê. A nossa banda toca desse tipo. Ah, tá, Capital Inicial. Tipo Capital Inicial, você tá dizendo. Tipo isso. Que é o que eu mais Acaba tenho, sendo. saca? Todo dia eu recebo um e-mail de uma banda tentando se definir das formas mais loucas possíveis, mais únicas possíveis, só que, tipo, o som que ela faz, no fim das contas, é um mais o mesmo, sabe? É um Charlie Brown ou com uma pegada meio trilha sonora de Malhação, assim, sabe? Ai, Jesus. Eu acho que isso pra você se definir que você não tem nada parecido com você, que você é único, você realmente tem que ser muito bom, muito fora da curva. Exato. Mas você Ou não é, muito cara. Se arrogante. você ou você não cara, faz mas música, né? Tipo, Não faz música. Tipo, eu acho ridículo essas pessoas que tentam, tipo, ocultar a natureza dela, sabe? Tipo, as pessoas que a gente mais gosta na história da música são justamente aquelas que souberam olhar pro passado e Exato. readaptar em uma linguagem nova, Exato. saca? E são honestos com eles. E tipo, são honestos, eu sim. gosto de ouvir isso. Tô copiando mesmo, eu copiei mesmo. e nessa questão de ser diferentão, até o silêncio já foi musicado. Então, né? Tipo, o quão Opa, diferente você vai Claro. ser. Exato. Eu acho que é isso, assim, as pessoas que realmente entendem que nada se cria, realmente, né? Acho que o Chico Buarque fala muito sobre isso, né? Sobre copiar com maestria, sobre, sei lá, olhar para o passado e saber ver o que você gosta e misturar com diversas coisas, com, sei lá, todo mundo que eu conheço que cria, meus amigos, ou quando eu escrevo uma música, é muito sobre você... O seu ponto de partida é sempre algo que você conhece, isso é natural. Tipo, você nunca começa de, tipo... algo que ninguém nunca pensou. Vou pensar em algo que ninguém nunca pensou. Tipo, pelo amor de Deus, sabe? Já escreveram sobre tudo. Já escreveram sobre amor, amizade, guerra. Tipo, o que você viveu que ninguém viveu? Tipo, sabe? Não existe, cara. Então, é muito maluco quem achar que tá trazendo um pensamento super novo... E que, sabe, é muito, muito raro. Eu não consigo pensar em alguém de agora que faz isso, sabe? É É algo pra isso, muito Elô, raro. que existe uma coisa chamada marketing. E são É eles os responsáveis marketing. por criar os gêneros novos. Eu até listei Total. vários aqui pra gente comentar. Por exemplo, lembra em 2006? Ah lá, ele já 2007, vai quando querer. veio uma Ele já banda vai. chamada... Ah lá, ele já vai querer Veio pegar. uma banda no meu- chamada Ah lá. Claxons, Amo! fazendo um tal New de Rave, New adoro. Rave. Eu Um amo! gênero que nunca existiu. Você para com isso que eles trouxeram New Balance de novo, Wayfair da Ray-Ban de novo. Ninguém tava usando isso daí. Tava Tá? assim, o Marketing. Cobra Não Starship tava tava. usando. Não tava, eles já ganharam só pela estética da moda que eles trouxeram, tá? Isso é muito importante, eu quero ressaltar aqui. Nossa. E ó, a gente Amava. tem nos anos 10. O que acontece? O rap, ele ficou cada vez mais eletrônico, com cada vez mais autotune. Mas isso não é mais rap. Como que a gente vai chamar isso agora? A gente vai chamar de Total. trap.
Trap. Não, e o pior que, tipo, esse trap, Drake, Migos e essa galera não tem nada a ver com trap real, né? Tipo, Sim, é outra pegada. tipo, mas enfim, papo pra outro dia. Tipo, o próprio Bubblegum Bass, que é tipo esse gênero que a galera tenta atribuir, por exemplo, a PC Music, a Charlie XX. Eu nunca tinha ouvido falar do disso. pop. É o Eu gênero também só Bubblegum fui Bass. procurar quando eu vi na pauta, sendo bem sincero. Só Cara, que eu nem sei nada direito mais- até hoje o que é PC Music. Eu também- Eu não sei não, direito. cara, eu não sei. Vale falar que tem gêneros, inclusive, que surgem de gravadoras. Por exemplo, Motown, a gente tem, tipo, é um Total. som próprio. É A gente verdade. tem a Balaclava Records, que é um som próprio. O PC Music nada mais é do que esse resgate dessa Eurodance dos anos 90, só que travestida Sei. com, tipo, mais efeitos, mais distorção, mais som de panela batendo, mais autotune. Tá. Tipo, Mas- isso é... Mais mas é tudo mentira nome. ali, né? Mais o fake, tem muito do Mas fake, é né? De meio- ser plástico, assim, tipo. Gente, é aquilo que o Venga Boys fez em 1999, sabe? Tipo, só que com outro nome. Tipo, todas essas... Tipo, Didi Agostini, Venga Boys, todas essas bandas... 2000, mas 2000, eu, anos mas 2000. eu acho mais hardcore PC Music. Eles, aí você acelera, por exemplo, pega aquele 100 Gags. Eles dão uma acelerada mais no pitch, daí eles a colocam mais pegada uma ali é distorção. mais. Mas se o você bagulho é for louco. ver a essência, no fim das contas, é um pop, música pop bem plastificada, com uma sonoridade, tipo, comercial. Nada além disso, né? É frito. Nossa, outro que tem aqui na Fritinha. lista Frito. também é o Bro Step. Que foi Eu uma. amo Bro Step. Gente, isso eu nunca tinha ouvido falar que é assim isso? na vida. Assim, vamos lá, voltar, tem que voltar primeiro. A gente tinha o dub. Aí o dub Tá. encontra com o two step, que é aquela música eletrônica britânica com uma batida tanto por tanto. Aí ele Tá. vira o dubstep. Aí o dubstep, ele começa a ganhar muito mais efeito. Começa a virar tipo um som de uma britadeira. Fica... E aí ele começa a transformar... É tipo Square Pusher? Tipo isso, tipo muito mais- Skrillex. Skrillex. É o Skrillex. Ah. É o Bro Step, porque é aquela música que toca nas festas, tipo, universitárias, dos Credo. bros, sabe? Eu tô É um mijando. Já novo tinha universo. terminado a faculdade nesse ano. Eu peguei um pouco do Skrillex. É engraçado que essas Gostava. coisas evoluíram, tipo. Cara, tipo, two step ainda ok, mas o dub não tem nada a ver com o que virou o bro step, sabe? Tipo, Não, Tem, é tipo, outra, já nada, ficou, tipo, assim. lá pra trás. É, tipo, outra Mas o coisa. Brostep já. envelheceu muito mal. O Skrillex envelheceu muito mal. sim, É durou 3 impressionante. anos e morreu. Essa galera do 100 Gags, Charlie XX, todos eles ouviam Skrillex pra caralho e eles estão Super. reinterpretando esse som agora. Então, Ah. criando, tipo, um novo som em cima disso, Isso entendeu? é verdade, tens razão. Um que eu nunca ouvi, eu tô muito curioso, é o Saravá Metal. Eu quero muito ouvir. Esse é bem... Então, Eu não esse quero é uma ouvir. categoria... Por que Celsa quer ouvir essa merda? Gangrena gasosa, pô. Gangrena gasosa, exatamente. Caralho, Grande nunca exemplar ouvi. do Saravá Metal Brasil. É que daí entra nessas categorias que são gêneros totalmente... que nascem como uma piada, sabe? Saravá Metal, Vaporwave, tipo, Nerdcore. São todas, tipo, uma galera que Aquele faz um som... Nintendo Core que a galera curte. Exato, 8-bit tipo, e uma tal, galera tem todo mundo. zoando, e aí, tipo, eles criam uma estética em cima disso, só que daí, assim, sempre tem alguém que acha que esse gênero, ele é real, ele é verdadeiro e revolucionário, e começa a fazer música em cima É, o disso Vaporwave também, surgiu nesse mesmo esquema. entendeu? Exato. É verdade. Que era a galera uma levou muito a sério. crítica social e fodona. tal. O E aí, Vaporwave nada virou mais estética. era inicialmente... O Vaporwave nada mais era do que pegar, tipo, músicas dos anos 70 e 80 e baixar o pitch delas, deixar elas, tipo, Total. mais lento assim. Sade, mano. Exato, e aí a Muito galera falou, derretida. nossa, que coisa Sabe, revolucionária. Meu, um que eu vi, eu fiquei em choque. Isso é muito coisa de gente branca. É Medieval Folk Rock. Eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada. No Brasil tem A várias bandas. branquitude, tipo, lacrando, assim. Mano, é muito bizarro. E tem, tipo, eu fiquei... Daí eu caí no vórtex pesado, tipo, de YouTube, vídeos, tipo, festivais das pessoas tocando isso. Não tinha uma banda chamada Terra Celta, que era esse esquema? Acho que era alguma coisa É, o assim. Deus, Celta. que? Celta é foda. Quem acha isso legal, mano? Ei, eu Olha, dançava nojenta. sapateado irlandês e a música celta. A música celta é linda, não enche o saco. Eu vou defender música celta Mas assim, aqui, você vai sim. misturar isso com rock? Não vai, né? Não, você não vai, porque você tem
Você tem o Mas, quê? Você tem Elô, uma cabecinha você pra sabe que no pensar, Brasil a gente tem um fenômeno Puta disso. merda. Existem vários festivais de música dessa galera que vai ouvir esse som Você tá celta. mentindo. Muito, muito. Principalmente a galera do sul separatista adora isso. Oktoberfest. Mas é claro que sim, né? É claro que sim. Mano, é bizarro, velho. Eu fiquei vendo, assim, é muito... A pesquisa desse episódio foi meio deprê, assim, as coisas que você descobre. Foi barra pesada. Brasilzão. E ainda Horror nessa questão country, sei lá. do marketing, tem umas coisas bem interessantes que que é a questão de, por exemplo, o quanto o marketing de um país e anos de execução desse tipo de conteúdo cria uma memória afetiva em cima da gente. Por exemplo, os Estados Unidos são responsáveis por quase 50% dos gêneros musicais mais populares no mundo. Caralho. Só que isso aqui é muito de um reflexo do poder da indústria cultural norte-americana que Total, influenciou imperialismo. a gente, tipo, desde o início do século XX. Com cinema, TV, com, tipo, vários desenhos, com tudo aquilo que a gente vai consumindo, a gente vai criando uma relação afetiva em cima disso, né? E mais recentemente, esse poder do marketing, manipulação e construção de um gênero, ele se reflete muito na consolidação do K-pop, que ele é um instrumento de compartilhamento cultural da cultura sul-coreana, que é o chamado soft power, que é esse poder de dominação, de avançar, de conquistar territórios a partir desse domínio sutil de um elemento cultural, de uma estética, de uma coisa muito específica que não é necessariamente belicosa, né? E eu digo que eles estão ganhando porque todo mundo hoje em dia tá usando máscara. Então, eles estão ganhando essa guerra. A louca. Mas tem também todo o esquema de dorama e tal, que são as novelas coreanas, que hoje em dia, tipo, fazem mega Eu sucesso. amo. Acho que Elo assiste, né? A própria vitória Meu, do assisto Parasite esse demais, ano no demais. Oscar Meu foi Deus. muito um debate em cima disso, de o quanto não foi uma vitória do soft power sul-coreano, né? Mas a minha dúvida é, essas músicas do K-pop, eu consumo as novelas, eu não consumo a música. A música, ela traz algum elemento coreano ou ela é, tipo, uma grande mistura... Pra mim, parece o que você explicou, meio PC Music, assim, sei lá, É uma sabe? reciclagem. Ele não tem... A música tradicional coreana não tem nada a ver Nada com a esse ver. K-pop. Tá bom. Tipo, o K-pop ele vai nascer no final dos anos 80, de um agrupamento muito de trazer um pouco de elemento de R&B, de hip hop pra dentro da música pop coreana. Aí ele vai ter um boom ali nos anos 90 dentro da Coreia e a partir dos anos 2000 e 2010 ele começa a se popularizar ao redor do mundo, só que ele é tipo... É um novo jeito de fazer música pop. Um pouco mais... ele tem muito mais camadas, ele é muito mais quebrado. A gente até falou naquela edição do que a gente discutiu, que é a origem do K-pop, o quanto ele é bem mais fragmentado do que a música pop tradicional. Por exemplo, você tem cortes de 3 segundos, 4 segundos de um ritmo bizarro, específico que muda muito rápido. Então ele é muito frenético. Como se fosse um rock progressivo, só que com música pop mundial. É com muito mais camadas. Ele também é muito mais relacionado à questão visual também, porque as músicas são muito pensadas em cima do clipe e da estética desses artistas, né? Mas é que é muito maluco, porque, por exemplo, as novelas coreanas, elas são muito, tipo, é outra parada. Elas são mega demoradas, elas são mega, tipo, puritanas, elas são mega, tipo, esteticamente, sabe? As estéticas é muito de calma, Mas sei lá, por toca isso que eu vejo, assim, K-pop? porque eu vejo pra dormir, assim, é muito calmo. Quê? Mas toca K-pop nessas novelas? Não toca K-pop, toca, Caramba. tipo, umas coisas muito vanilla, tipo, umas músicas de amor, assim. mais instrumental, músicas assim, e tal. românticas, instrumental. Tem voz, mas eles cantam muita música em inglês, sabe? Tipo, uma coisa muito americanizada. Assim chorei. Que isso? Não canta música, tipo, é muita música em inglês, é meio bad, assim, né? Tipo, eu acho bad, mas... Mas sei você lá. tá vendo, então deu certo, Menina, né? Parece eu que deu vejo, certo. porque dá uma acalmada. Nessa quarentena, eu vi tanto. Porque você Então. coloca, você dorme, você acorda, Então. tipo, aconteceu um monte de coisa que foda-se. Tá certíssimo. 16 episódios, 1 hora cada. Tipo, é muita novela, sabe? Não é nem um pouco essa estética do rápido, do... Sei lá, é muito diferente do que eu tô, sei lá, entendendo como o K-pop é outra parada. E essa coisa do gênero aliado ao marketing também é uma coisa muito comum aqui no Brasil, foi utilizada bastante, principalmente na época da Bossa Nova, quando o Brasil, tipo, a própria embaixada brasileira organizava eventos nos Estados Unidos para divulgar essa nova música brasileira lá fora, mas isso também aconteceu em outros momentos ao longo da história da música, tipo, o próprio axé nos anos 90, a gente tem uma massificação muito grande
grande lá fora, de tipo, o consulado brasileiro organizar eventos pra levar o El Chan pra tocar lá fora, saca? Cara, eles tocaram no Aquele- Festival de Montreux. Isso pra mim é, tipo, muito surreal. Tudo. Pois é. Brazilian Day que tem nos Estados Unidos, sabe? Tem todo um universo de usar a música brasileira como um instrumento de apresentação da nossa cultura. Bruno Ascari, bossa nova é gênero ou não é? Claro que é. Sem dúvida Essa nenhuma. pergunta pseudo-polêmica. Não é polêmica, não. Pra mim, pelo menos, não é. É igual a gente tava falando. Se você pega... Óbvio, a bossa nova nasceu do samba. Mas se você pega outros gêneros que vão se desenvolvendo, você não pode negar o passado dele. Que nem eu brinquei com vocês e falei, você não pode falar que o punk não é rock. Só porque ele é muito diferente do rock que era feito nos anos 50. Sim. Ele é outra coisa, mas ele foi inspirado no rock dos anos 50. Assim como a bossa nova foi inspirada no samba que veio antes dela. A batida do João Gilberto que ele transforma, que ele brinca e fala, uma escola de samba somente na sua mão direita. Sim. Total. Não tinha. E além disso, no samba, você tinha um pouco da diferença do jeito de cantar também, no tipo de cadência, de você antecipar ou atrasar a sua voz. Então, foi um negócio revolucionário que realmente influencia a música até hoje. Por mais que as pessoas neguem e falam, mas, cara, praticamente tudo dos anos 70, dos anos 80, tudo foi influenciado pela bossa nova. Boa. Eu concordo muito. Não, também concordo. Aqui na pauta, aquele dia que eu tava montando, tipo, várias pessoas não consideram a bossa nova como um gênero em específico. Consideram muito mais como um movimento artístico, sabe? E que ele também é um movimento artístico, só que ele, tipo, é muito mais amplo do que isso, né? É aquela discussão com que a gente certeza. tava tendo com a MPB, sabe? Tipo, é um gênero, é um movimento, que porra que é, sabe? Tipo, pode ser os dois e tá tudo bem. Tipo, é só questão de nomenclatura. Tá? Até porque MPB pode ser tanto a própria bossa nova, quanto antes que você tinha os boleros ali na década de 40, de 50, como MPB também vai ser uma música pop tocada hoje em dia, que é uma voz Ana violão, Carolina. só que é do jeito... Pois é, um negócio completamente diferente. Tipo, MPB era desde o sambão do Benito de Paula até o Chico Buarque. É um negócio, tipo... Muito amplo. É mais uma categoria do que, do que qualquer outra coisa, sabe? A MPB Sabe o que eu eu considero gosto? como um gênero. Dessas categorias a nova MPB, sabe? Que já tem, tipo, 20 anos. Nem e ela entendo continua o que é sendo isso. nova. Ah, eu Nem adoro. Desde os eu anos adoro 90 zoar. tem a nova MPB, né? Eu falo que qualquer coisa é nova MPB. Qualquer coisa. O que é? Mamundi? Fala aí. O que é? É também. Fala outra. É também. Carno Rei. Toca nova pra mim, Ana MPB. toca na Vitória. Eu acho que a Ana sua Vitória, querida Marissa nova MPB. é também nova MPB já. Você vai Maria ser Rita também é. nova MPB. Elo Cleaver vai Entendo. ser. A vai Nova ser. Brasil, por exemplo, que se diz a nova MPB. Pra mim é. A mais Nova ousada Brasil é que nova MPB. chega. Mas o mais ousado é Mamundi. Tipo, que fala assim, caralho, vamos soltar braba aqui pros jovens. Mamundi. Tipo, gente, sei lá, sabe? E tem Não também é. um aspecto curioso de alguns gêneros, que daí a gente vai, tipo, constrói um gênero, e aí você começa a reparar e falar assim, ué, mas tinha um artista que fazia algo parecido com isso antes, daí ele é o proto aquele gênero, entendeu? Tipo, tem o punk, daí tem o proto-punk, por exemplo, o Stooges é considerado o proto-punk, e tem vários outros artistas que são proto alguma coisa, sabe? Porque já tinha antes, mas não tinha exatamente construído o que era esse gênero em específico, sabe? Pra gente encerrar, gente, eu separei aqui alguns gêneros que são tecnicamente similares, pra gente discutir quais são as diferenças entre eles e dizer o que é cada um Polêmica. deles, beleza? Bora. Vamos começar. Shoegaze versus Dream Pop. Muito Cara, eu parecido acho que a diferença mesmo, é muito né? mais em timbre do que... Ah, Tipo, a estética é mais ou menos a mesma. Se bem que o shoegaze, acho que as pessoas são um pouco mais sujas que o pessoal do Dream Pop. Pra mim, shoegaze é uma guitarra tocada com uma motosserra e o Dream Pop é uma guitarra tocada com uma motosserra embaixo d'água, porque daí ele vai ficar um pouco mais abafado. eu acho Concordo. que o shoegaze traz uma voz muito mais molhada. Eu acho o shoegaze em questão de estrutura muito mais... Tipo, muito mais demorado, sei lá, sabe? É tipo... É que o parece shoegaze que pra tá mim é tudo em mais slow barulho, é motion, mais assim. sujo. É que É, o mas shoegaze a também voz tem é vários muito- movimentos, né, dentro dele, É, assim. Mesmo lá no verdade. começo, tipo...
meio que duas bandas criaram em patamares muito diferentes, assim. Então, meio Fun que não é uma fact, coisa sabe só. de onde vem o nome shoegaze? A gente ficar olhando para o sapato. porque eles olhavam pro sapato. Exato, sapato. The Jesus and Mary Chain, eles eram mega tímidos e eles só tocavam olhando pros pés. Eu amo. Ai, isso me encanta, viu? Eu gosto também. Mas assim, eu acho que tem uma brisa. Quando você fala um gênero, você imediatamente pensa numa banda específica. Comigo sou assim. Sim. My Bloody às vezes- Valentine, shoegaze, pra mim. Shoegaze é pra mim aquela... Puta, olha E Cocktail Mas eu Twins Dream Pop. Aquela que veio no Balaclava Fest na... Slow Assim, Dive? Joia. Slow Dive. Slow pra mim Dive é pra Não, mim mas é- eu acho que tá certo, porque daí você consegue entender. Setorizar Não, ali. sim. Mas o é Slow Dive dentro do transita, hein? shoegaze Porque eles tem são tão várias shoegaze quanto Dream Pop. Olha ele. Aí, ó. viu? Polêmicas. Polêmica. Ah, tá Olha aí, ele. então, Olha, hein? ele trouxe, ele lançou trouxe. aqui. E vale lembrar também que as duas coisas surgiram mais ou menos ao mesmo tempo ali. Na né? mesma Tipo, época, anos sim. 90, finalzinho dos 80. É, o shoegaze é um Bom. pouco mais antigo. O shoegaze, na verdade, ele é meio que a base do Dream Pop. Ele surge em 85 ali com o Psycho Candy e depois ele ganha um novo traço com My Bloody Valentine e ele vai mudando nos anos 90, né? Sim. Diferença é o aqui, ó. proto Dream Pop. É verdade. ou o Dream Pop é o pós-shoegaze também. Pois é. Vamos lá. Qual é a diferença entre o samba e o pagode? Cara, agora a gente teria que colocar o Zeca Pagodinho explicando no programa do Jô, porque é maravilhoso essa É entrevista. muito bom. Ele fica enrolando verdade. 20 minutos e fala, não É sei. a mesma coisa, mas não é. É. É a mesma coisa, mas não é, né? É diferente. É que, se eu não me engano, o pagode é meio que um espaço físico também, onde você ia pra ouvir samba, entendeu? Então tem, tipo, um pouco dessa estrutura também. Ele era um samba feito pra você dançar, só que ele também relaciona com uma questão de um espaço físico onde as pessoas iam pra consumir esse tipo de música, entendeu? Eu acho o samba, assim, é um negócio muito mais abrangente. Porque o pagode, Total. antigamente, era usado, tipo, como se fosse... Era um sinônimo de reunião. Então, Sim. tipo, vamos fazer uma festa, vamos fazer um churrasco com Pagode. cerveja. Vamos fazer um pagode. Tanto que tem a música do Paulinho da Viola, do disco dele de 72, o Dança da Solidão, que chama No Pagode do Vavá. Sim. Que aí eles falam, vamos no pagode do Vavá, vou comer o feijão da Vicentina e tudo mais. É Então mais era, pela tipo, zoeira, assim, tipo, da reunião, da Churras. festa. era como se fosse um grande churrasco pra você se Roda divertir de e tudo mais. roda de samba não, muito mais classe ali no negócio de vamos tocar samba, não para Mais nos intimista divertir. também. É que Mas- aí começaram a se usar disso mais no fim dos anos 80 ali com fundo de Aham. quintal e tudo, que era pra ser um samba mais, entre aspas, animado, pra você, Pop, tipo... né? E também utilizando o pagode pra se deslocar um pouco do samba tradicional, como, sei lá, do Cartola, do já citado Paulinho da Viola. Então acabou ficando um negócio mais como se fosse... Não mas como se fosse entre aspas, um samba mais festivo, Sim. que você tá fazendo isso pra se desligar do samba do passado. Caralho, que massa. Mas eu acho Quer que dizer, eu pelo menos enxergo assim, né? Não, mas faz muito sentido esse pagode Mas como faz muito sentido. o evento virar um estilo por si só, assim. Faz muito sentido. Sim. Também me remete um pouco ao que a gente falou no começo, né? Sobre essa questão de instrumentação. Então, só pelo fato de ser um evento, de ser uma coisa móvel, ele já é ditado pelos instrumentos que vão ser usados naquele ambiente, né? Os instrumentos que você consegue levar, os instrumentos, sei lá. Tipo, pagode me remete a muito a... Tipo, parece violão, um ukulele. cavaquinho, um bumbo. Cavaquinho, umas me paradas remete assim. a, tipo, uma parada Verdade. mais assim, É sabe? aquela coisa de ter um instrumento específico que marca um gênero, né? Daí talvez ele tenha sido marcado exatamente por esse momento que você fala, putz, tipo, o que dá pra levar, né? O que dá pra você fazer esse momento do pagode. E eu não sei se o pagode tem, tipo, uma pauta, tipo, as letras giram em torno de um tema. Eu não ouço muito pagode, eu não tô ligada, mas eu não sei se isso existe também. Eu não se no sei esse pagode clássico, mas os novos é muito, tipo, pegação e mulher e soul topper. É que daí é pagode romântico, já É, é outra daí é dissidência, outra não é o parada. mesmo O pagode. subgênero do É o pagode. subgênero do pagode. Vamos lá, ó. R&B versus soul. Cara, essa é uma história muito engraçada, porque, tipo, durante muito tempo, essas billboards da vida, esses charts,
eles não sabiam como chamar a música negra, então eles ficavam trocando. Ainda tipo, hoje não sabe, é urban. Eles colocam uns então, nomes e, tipo, racista é bizarro. qualquer coisa, foda-se, sabe? Bizarro. Tipo, é black music, sabe? Tipo, tanto faz. E eles ficavam Nossa, trocando, Black tipo. Music é tão genérico. Então, Gente. sabe? Tipo, Tão Black genérico quanto music é tudo. world music. World Music é o pior. World Music. Eu amo World Music. Para. É que assim, vamos partindo da origem clássica, o R&B ele é uma dissidência do blues, ele é uma simplificação do blues. Enquanto o blues, tirando o blues clássico, que era um cara e um violão, ou um cara e uma guitarra, o blues depois ele passa por um aprimoramento, ele começa a ter mais banda por trás. O R&B é uma simplificação disso, era um cara que às vezes estava com um baixo, um piano e trabalhava em cima disso, a melodia em cima disso. Aí depois o R&B passa por uma transformação no final dos anos 80, onde ele meio que encontra com o hip hop e começa a ter aquela coisa da batida de fundo, então tipo ele passa por um novo tratamento. Aí, mas o soul pra mim parece uma coisa muito mais melódica do que o R&B. O R&B eu sinto que ainda ele tem um peso da batida, enquanto o soul ele é um pouco mais fluido. É que os dois Não sei eles se vocês estavam bem concordam. ligados às vozes de cantos de igreja, né? Então, tipo, Sim. essa questão melódica Sim. que a gente falou lá no começo tem muito esse peso, mas. O soul pra mim tá mais próximo do gospel Sim, sim. e o Total, R&B tá mais próximo do blues, por exemplo. De Os assim. dois são muito ligados em questão de voz e questão de cântico mesmo, assim. Eu acho que o R&B é como se fosse um guarda-chuva bem grande. Sim. Porque, que nem o Nick falou, era um negócio que, tipo, a indústria não sabia direito como falar que era a música americana, a música negra americana. Então eu acho que se não fosse jazz, se não fosse o blues mais tradicional, ou se não fosse, sei lá, um hip hop da vida, é R&B. É muito mais Rhythm fácil você jogar, blues, tipo, você joga tudo no mesmo pacote e é isso aí. Então, O que se é você o parar pra rhythm, pensar. né? Muito bizarro. Pois é. Então, se você parar pra Rhythm, pensar, talvez o tipo- soul seja, tipo, um dos braços desse guarda-chuva do R&B. Que aí sim vai ser mais focado no gospel, vai ter mais melodia, vai ter a questão da voz muito presente, tanto masculino quanto feminino. E daí meio que também a partir da união desses dois vai surgir, tipo, funk, assim, sabe? Tipo, um pouco mais pra frente ali nos 70 e tal. Porque você tem coisas, por exemplo, o próprio James Brown, que é, um dos maiores nomes do funk, ele era o Godfather of Soul, ele era o padrinho do soul. Sim. Só que, na verdade, tipo, ele começou fazendo soul, depois foi pra funk. Ele deixou aquilo mais Mais groovado cadenciado, e tal. mais dançável e tal. Só que, no fundo, é soul. Sim. Pensando em figuras, pra mim, por exemplo, R&B é Beyoncé e soul é Solange. Faz sentido? Interessante. Tipo, tentando organizar. É mais ou menos porque uma faz o outro e a outra faz uma. Mas assim, com base nos últimos Quê? discos, sabe? Eu entendi o que o Nick falou. Eu tô dizendo que as duas transitam pelo R&B e pelo elas soul. tá. e é o E as duas estão no neo-R&B, pop né? também, então Gente, é meio porque que... é praticamente a mesma coisa. Eu acho que é praticamente a mesma coisa, mas foi Eu assim, não acho que é a mesma coisa, cara. É que eu não tô conseguindo aqui verbalizar. verbalizar e desenrolar. Então vamos mas- ver se você consegue verbalizar isso, Isa. Techno e house, qual a diferença? Aí tem diferença, hein? Tecneira. Eu acho que House começa pra mim pela batida. é tipo a É batida. porque, cada um tem uma batida, tipo, se não me engano, house é 120, techno é 130 BPM. Tem uma aceleração e uma diminuição na batida. Mas no Só fim que é daí tem a tudo questão- coisas diferentes que surgiram a partir da disco ou em lugares diferentes. Meio Sim. que é isso. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. O House é de Chicago e Techno é de Detroit. E aí Sim. tem as, né, as capilaridades que Sim. cada um nasceu e tem o seu porquê em momentos um pouco diferentes e é muito também por causa do BPM, né? Eu Eu acho que é uma questão de BPM. BPM. Não, eu acho que o House é me uma remete questão a de algo mais. BPM. Eu acho que é uma questão de BPM. O House me remete a algo mais minimal, de novo. Tipo, Mas primeiro é que daí pensamento. o mínimo é uma dissidência do house. Entendi. É outra... Mas eu entendi o que a Elo quis dizer. Também o Tecneira, a entendi. Elo pega Tecneira. A E o balada que eu House, não ela vou e sente não que é um irei. negocinho mais aqui, ó. Copinho aqui, entendeu? Peggy Goo. Pegue Gu, Robin. para... Só que não é, né? Só que não. Não é. É o pós-house. Mentira, não sei. No eletrônico eu me perco. No eletrônico eu me perco. Não, cara. E pra encerrar,
qual a diferença entre o charme e o funk? Não sei. Um é iluminista e o outro é E o outro Eu ia falar isso. É que não tava vindo a frase, mas era isso que eu Eu queria. não lembro a primeira charme- parte. Mas enfim. O charme é basicamente o R&B brasileiro dos anos 90, porque ele é o funk, só que muito mais melódico, trabalhado no sintetizador. Enquanto o funk é uma dissidência maior do Miami Bass, e aí ele é muito mais calcado na batida, no ciclo da batida. Então, enquanto um é mais rítmico, o outro é um pouco mais melódico. Me dá um exemplo de charme. Claudinho e Bochecha. Perfeito. Foi o que eu pensei, mas eu não queria falar besteira. Aí você vai ter funk e Bonde do Tigrão, por exemplo. Tudo. Então meio que Maravilhoso. Charme morreu e Infância. virou funk melódico. Porque logo no começo do... É que, na verdade, o funk melódico e o charme meio que eles se confundem. Eles são praticamente a mesma coisa. Assim, eu Entendi. acho que é questão de nomenclatura. Entendi. Né? Perfeito. É isso. Chegamos Foi perfeito, aqui, dava então, pra falar muito mais. ao nosso encerramento do primeiro bloco. Conta pra gente qual é a sua relação com os ritmos. É algo que te toca? Você só consome um ritmo específico? Você vai atrás de um artista por conta do gênero? Conta pra gente lá no nosso Instagram. Certinho? E eu deixo uma dica, não seja chato igual eu fui. Ouça de tudo. É, ó. Não. Assista Globo. Então vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Segundo bloco, não paro de ouvir. Dorinha, o que é esse bloco, My Angel? Nesse bloco, Bebelo, a gente vai trazer as nossas diquinhas de coisas que saíram essa semana. Pode ser vídeo, né? Clipe, no caso, um single, um álbum, enfim, o que quiseres. Babado. Bruno, qual que é a sua dica da semana? A minha dica da semana, eu tô um pouquinho atrasado. Tudo bem. Bem de Peço atraso. Desculpas, mas assim, menos de um mês. Então acho que tá valendo. Tá ótimo. Que é o disco da Jessie Ware, o What's Your Pleasure. Tudo. Maravilhoso. Vai. Maravilhoso. Vai. Eu acho que esse ano de 2020 tá sendo um ano muito bacana pro pop. Inclusive, Verdade. eu fiz um vídeo bacana no canal falando disso. Eu vi esse vídeo, boas indicações. Oh, muito obrigado. E esse acho que foi um dos álbuns que mais me chamou a atenção, assim, que mais me pegou mesmo. É chique, Então, não acho é? que até... tem muita inspiração na música disco, assim, mas é um jeito... não sei se é a melhor palavra, mas eu acho que é uma boa palavra pra usar. Refinado. Sim. Sim, Se total. você tivesse que É muito encaixar em um sofisticado, assim, gênero... Meio pomposo, talvez. A Elô Porra, chata. É uma mulher Se que você usa tivesse que joias, encaixar gente. em um gênero, se eu já te fosse falar que é um gênero, qual nome você escolheria, Bruno? Vai ser só isso hoje. Pós-disco. Eu ia usar o New Post Disco. Perfeito. O New é sempre mais legal. Lacraste, tá bom. Só isso? Só isso não, tá Sim. ótimo, porque é um puta disco. Nick, e você? Cara, eu tenho duas diquinhas essa semana. A primeira... Vem. Calma, não é essa ainda. Isso vai depois. A primeira é uma música Vamos juntos. que participa daquela série que a Blue Note tá fazendo, que a Isa tinha falado há algumas semanas atrás, que teve uma música bom. da Georgia Smith refazendo quem mesmo? É no Cara X, esquecido. Então, Bem eu underground. não lembro. Mas daí a... Chama Miles Davis. Era música do Miles Davis? Um cara esquecido, Miles Davis. Mas enfim, é uma mina chamada Pop Ajuda. Não sei se eu já falei dela aqui. Ela faz uns R&Bzinho bem legal. Muito boa. Ela, É ótimo. ela recriou uma música do Herbie Hancock que chama Watermelon Man, que é do disco Headhunters, Nossa, top. que eu Hunters. amo demais. Classicaço. Só que aí, obviamente, aquela música, né, do Herbie Hancock não tem letra, não tem nada. E aí ela coloca uma letra e tal, dá uma retrabalhada. Ficou, tipo, muito bonita mesmo. Show. que E legal. a minha segunda dica é o disco Liane La Havas, da Liane La Havas. Puta merda, que disco maravilhosíssimo. Perfeita. É o terceiro disco dela, depois de 5 anos sem gravar nada. 5 anos. Ela tá de volta. Cara, é basicamente um disco que meio que conta uma história sobre o amor, assim. Tipo,
o começo e o fim de relacionamento e todos os processos mentais. É muito focado nela, né? Mas, tipo, acho que todo mundo já passou por isso. De se apaixonar, desapaixonar, ficar na merda e seguir em frente. Tipo, acho que é isso. Triste. E o mais legal é que ele cria um ciclo, assim. A primeira música e a última são iguais. Ela vai se renovando e é meio que isso. Conta esse ciclo de se apaixonar e, tipo... Ciclo vicioso do amor. Então você se apaixona, eventualmente acaba, aí você se recupera. É meio que isso, assim. Mas é feito de uma maneira muito bonita, assim, tipo... R&B, pra quem, né, perguntou qual estilo O ele é. gênero. Perguntou qual gênero, é um R&B. É só o R&B. E assim, cara, a voz dela é linda e tal. Tem A versão pra Weird Fishes Sim. do Nossa, Radiohead é um É absurdo. tudo. Eu já acho essa música perfeita na Também. versão original. Só que o que ela faz com essa versão, nossa, ela roubou pra ela, é dela. Não é mais do Radiohead. Arrepios. Eu acho só engraçado o ritmo, assim, porque ela, tipo, perverte todo o negócio, assim. Sim. Porque, tipo, a música do Radiohead é, tipo, toda esquisita, assim. Tipo, é toda desconjuntada em questão de ritmo. Acho que é, tipo, um 5x4 meio bizarro, assim. E aí, com ela faz um 4x4 que funciona muito bem. No comecinho, ela dá, tipo, engana que vai seguir o ritmo normal da música. Sim. Mas ela desconstrói pra ela e, tipo... Mas tem até se uma apropria. parte que no final, ela vai até um ponto da música e aí ela para e aí ela perverte completamente a estrutura da canção. Ela fica, tipo, só mandando umas vocalizações, assim, tipo, muito fodidas. E o que eu mais gostei é que ela falou que ela ouviu muito Milton Nascimento pra fazer esse disco. Uau! Tipo, foi a Maravilhoso. principal referência dela. Ela ouviu também bastante coisa da Joni Mitchell, mas Milton Nascimento foi, assim, o que mais deu força pra ela fazer esse disco. Nossa, tem uma música ali no meio que é uma baladinha muito Johnny Mitchell mesmo, assim, tipo, muito. Tipo, lá pela 4 ou 5, assim, já que ele é Maravilhoso. disco linear. E é isso, Perfeito. essas são Não minhas duas conheci e diquinhas. fiquei morrendo de vontade. Cara, ouve que você vai curtir. Esse podia ir mais um pro seu vídeo do pop. Não ouvi ainda também. Tô por fora. Bom, Darinha. Bom, a minha diquinha dessa semana saiu muita coisa legal, interessante que eu ouvi. A meio da Liane Ravas. Ouvi Não um vai monte queimar de as minhas. Não, acho que não, amigo. Eu vou trazer uma dica só, e é muito também pelo tema do programa. Eu achei que casa bem aqui, porque é um negócio muito maluco, assim, que fazia tempo que não aparecia na música, na minha humilde opinião. É o segundo álbum da Crack Cloud, que é uma banda de Vancouver. Eles são meio que um coletivo. Na banda mesmo são 7 pessoas, mas vira de 7 a 17 pessoas. Tem um Meu monte de Deus. colaboradores. Eles são um coletivo, 7 deles moram juntos. Cara, então, o bagulho é muito louco, porque assim, eles são, na real, pessoas que viveram problemas, assim, tipo, traumáticos e tal. E todos eles usavam drogas, tipo, pesadas. E eles participaram de uma reabilitação lá em Vancouver. Tem tipo toda o uma nosso história. podcast. Igual, tipo isso, nossa, igual, mesma coisa. E aí, no caso, é um álbum que quando eu ouvi, eu falei, quê? Claro, tem punk, é arte punk, enfim. Tem umas loucuras lá de noise, mas assim, ao mesmo tempo não é nada. Tipo, é um monte de coisas, um monte de no wave. faixas. É uma loucura ali, meu amigo Nick. E assim, fazia muito tempo que eu não via uma coisa tão impactante, que causa, tipo, meio desconforto, assim, que você não sabe direito o que é. A estética deles é muito única, assim, até porque é muita gente, daí as fotos, tipo, muita gente, é um coletivo super artístico. Achei super interessante. Eu lembro de ouvir falar deles bem, assim, tipo, acho que era final de 2018 ou começo de 2019, mas esse álbum eu achei muito mais expressivo, assim. E eu acho que essa banda vai caminhar de um jeito legal, principalmente pelo momento que a gente tá vivendo, que é muito incerto, muita loucura, e eles conseguiram fazer um álbum soar super 2020, assim, sabe? Meio que por todas as circunstâncias da banda ser desse jeito, eles conseguiram colocar na música uma coisa super interessante. E o nome do álbum é Pan Olympics. Eu, então, indico. Esse álbum é super interessante. Boa, Tudo. não conhecia Não. não. Salvei aqui. Bonita capa, muitas pessoas Não, mesmo. as fotos deles, assim, tipo, é muito legal. E sei lá, tipo,
é muito true, assim, sabe? Muito true. Quer uma coisa mais true que essa? Uma banda de, tipo, pessoas que saíram da reabilitação de drogas e estão meio que usando música pra salvar a vida deles. Tipo, não tem nada mais true, assim, sabe? Tipo, Tem 4 podcasters que também saíram da reabilitação pra gravar podcast. você para com isso. Você para de bobagem, menino. Ridícula. É isso. Kleber, vai queimar uma dica minha que eu já sei, mas fica bem à vontade. Acho que não sei, vamos ver. Começar com 2 singles. O primeiro é a música nova do Nevilton, que se chama Irradiar. É um pop rock perfeito para quem gosta de skunk e essas coisinhas bem leves radiofônicas. Gravado à distância, ele foi para Roma. Nevilton, que é um cantor e compositor paranaense, que faz um pop rock muito gostoso de se ouvir e muito honesto. Delícia. Saiu hoje os 2 primeiros singles do Trayer Try It On. Ele é de uma banda chamada 100 Waters. Eles fazem um dream pop meio etéreo, lembro assim. Nossa, essa banda é muito É boa. uma bandinha muito boa. Ele tá se lançando em carreira solo agora. Olha! E o disco dele em carreira solo vai ter participações do Yonsei, do Sigur Rós, do Uou. Moses Sumney. E ele Uou. lançou essa música que se chama New Forever, que é a faixa título do disco, com participação da Julie Byrne, que é aquela cantora e compositora norte-americana. Nossa, eu que gosto faz um som muito. bem atmosférico. Quanto Muito mais bom. boa. Ele lançou 2 músicas de cara, que se chama New Forever e Rua dos Pioneiros, que é uma música inspirada numa vivência dele em Portugal. Olha. É um dream pop bem atmosférico, a voz da Julie Byrne parece assim, tipo um instrumento e nem tanto um canto, assim, é muito gostoso de ouvir. E aí eu vou pros discos. Primeiro é o disco novo da Juliana Barwick, que se chama Healing is a Ai, eu Miracle. adorei. Maravilhoso, perfeito, assim, mais um discão na carreira dela. O disco todo, ele tem um processo de cicatrização, porque ela decidiu sair de Nova York e deixar pra trás uns antigos problemas de relacionamento que ela teve, e ela encontrou na música um ponto de recuperação pra própria vida sentimental dela. Então, tipo, é um disco muito bonito. Também tem participação do Yonsei em uma das faixas, além de uns outros nomes da música alternativa, tipo a Mary Latimore e o Nosage Fing, que é aquele produtor californiano. Inclusive, essa semana a gente lançou também um Discos para Ouvir Antes de Dormir, da Juliana Barwick. É verdade. Exatamente. É a história do primeiro álbum de estúdio dela, o Magic Place. Ele é meio que quase uma sequência meio que mágica desse disco, porque enquanto aquele disco olhava pro passado, esse novo meio que olha pro futuro. Então são tipo umas obras meio que complementares. Boa. Um disco que eu gostei muito, que saiu recentemente, que se chama The Passion Of. Ele é o novo álbum do grupo norte-americano de New Orleans chamado Special Interest. É um grupo de industrial techno, art punk, mega político, cheio de gente negra, LGBT, com letras políticas muito poderosas. Eu acho que é o disco mais impactante que eu ouvi nos últimos dias, assim, muito por conta das letras, que são todas composições da Ellie Logout, que é uma mulher negra, lésbica, gorda e que transporta todo esse universo dela pra dentro do disco. Vale muito ouvir. Mas o que eu não paro de ouvir, gente, assim, vocês sabem que parte da minha família é texana, eu sou norte-americano. Então, eu tenho um Fala. pouco dessa essência country, branca, pop em mim, assim. Puta Então, o merda. que eu não paro de ouvir é o disco novo do The Chicks, ex-Dixie Chicks, Gaslighter. É simplesmente perfeito. Eu acho que é o disco Por que, com que as mudou letras... o nome? Porque Dixie Chicks é uma conotação racista. E Ah. aí, tipo, meio que elas... É tipo meio que uma... Só que diferente do que rolou, por exemplo, com o Lady Antebellum. Nossa, E foi lá ficou muito roubar feia o essa Lady, história. Puta que pariu. Tipo, elas só escolheram vamos só The Chicks sem nada demais, A Black assim. Madonna mudou o nome também, vocês viram hoje? Mudou. Não sabia. Mudou. Pra Não sabia. Blessed Madonna. Fiquei chocada, enfim. Só porque eu fiquei chocada hoje. Boa. Que bom, estamos mudando, É, acabando com sim. esses nomes totalmente problemáticos. Mas falando sobre o disco novo, é o primeiro álbum delas em 14 anos. O Dixie Chicks, quando você ouvir esse disco, você vai falar, nossa, parece Taylor Swift, parece Casey Musgraves. Claro Mas na que verdade sim. foram elas que inventaram todas essas cantoras, basicamente. Dixie Chicks é um grupo de country, rock, pop que começou no final dos anos 80, explodiu no final dos anos 90 e lançou em 2002 um dos discos mais importantes do country pop norte-americano, que é o Home. Só que a diferença entre todos os discos que a banda produziu até hoje, esse é o primeiro álbum em que a Natalie Maines compõe todas as letras do trabalho. Antes elas eram muito de intérpretes e ela canta sobre o relacionamento abusivo dela com o Adrian Pasdar, que é o ator que fez Heroes, um cara meio secundário em vários programas norte-americanos. E é Olha. assim,
todo o universo do disco é sobre ela conseguir se livrar desse cara que foi um saco e que ele assine os papéis do divórcio para que ela se veja livre. Porque rolou um mega imbróglio judicial que se arrastou por mais de 3 anos, que ele queria, tipo, parte do dinheiro dela Nossa, como que um raiva. acordo, sabe? Caralho, é o country do show em Caramba. boost, então, né? Tipo, Mas é bom porque É elas vão ganhar muito muito fácil. dinheiro com esse álbum. Cara, esse disco é muito bom. A produção é do Jack Antonoff, que Sim. já trabalhou com Taylor Como Swift, sempre. Carly Rae Jepsen, Lorde. E ele consegue adaptar esse country meio, esse pop country tradicional para uma linguagem muito fresca. Então tem várias músicas com muito de produção eletrônica, tem muita desconstrução nas letras, mas o que mais chama a atenção nesse disco são as letras de fato, porque ela fala sobre o desarmamento nos Estados Unidos, sobre massacre nas escolas, fala sobre essa manipulação que os homens fazem com as mulheres ao ponto de enlouquecer elas, que é o caso do gaslighting, que é o próprio termo utilizado na faixa título. E ao mesmo tempo em que ele é um disco muito melancólico e denso, ele é muito divertido de se ouvir, porque tem várias letras que ela tira sarro dele. Ela fala tipo assim, quem que vai fazer o seu imposto de renda agora? Seu pai? Chega. Quem que vai pagar suas contas, sabe? Você só era um cara encostado E e a que capa é dependeu de muito mim. tudo. Eu achei, A eu quero capa muito é ouvir. tudo, Não deu é tempo muito ainda. bom, é um disco gostoso de se ouvir, vale muito a pena. Boa. The Chicks, Gaslighter. E você, Elô, meu cristal, meu obrigada. artista? Tava esperando. Bom, tenho alguns singles que saiu. Temos, primeiramente, Tuyo, que lançou o single Sem Amo. Mentir. Nossa, sim. Boa. Eu pensei que o Nick ia Lembrando. falar. cara, eu sinceramente eu me Nick, esqueci. vacilou. Eu perdi. Queria falar que você Vacilíssimo. vacilou. Desculpa, A música Lil. se Achei chama linda. Sem Mentir, lindíssima. Sem Mentir, dessa nova fase deles, né? Que é a entrada desse segundo disco, que tem apoio da Natura Musical. Promete coisas muito boas. E temos um single do Nuvem, que é um produtor de São Paulo, que eu acho que ficou bem legal. Instante também, a entrada para o segundo disco. Achei a música mais pop da carreira dele até agora. Achei Eu bem também. mais acessível. Eu também, por isso que eu gosto também, que eu gosto de música pop, né? E temos 2 musiquinhas que saiu daquela banda Infinite Bisou, sabe? Aquele Não. carinha inglês. Descobri no acho que eu não Spotify. conheço. É bem coisas que vem no Spotify. Ai, Chama loucos aleatórios do Spotify dela. os aleatórios do Spotify. Infinite Bisou. Bom, hoje tipo, você não pode meio que reclamar que a gente já francês. conhece todas as suas dicas. É viu? verdade. Pegou Pegou todo Filhos mundo da de surpresa puta. hoje. Bom, tá, então. Bisu. Infinite Bisu, Bisou. gente, pra quem não sabe, escreve com S. B-I-S-O-U-S. Beijinho em francês. Então, pelo que eu entendi, são 2 músicas, tipo, B-sides, que são antigas, eles lançaram Que agora. bonitinha as capas dos singles e dos discos. Sim, é bem feel good, assim, tipo, é bem gostoso de ouvir. Qual que é o Eu gênero, Elô? Puta merda. Ai, não cabe em nenhum, assim, é Ai, não muito... sei, é muito futurista, é muito Qual é a louco. música, Ai. amor? É meio dreamy indie rock. Dreamy. Vocês lembram quando a Tulipa Ruiz surgiu, que eles chamavam ela de pop florestal? Ah, não. Nossa. Graças a Deus eu não lembro disso. Nossa. Nossa, não lembro. Não queria nem saber. Mas enfim, Eu agora já sei. criei um gênero, gente. Você? É, o pop é água de chuca, lembra? Nossa, sim. Nossa. Esse é o melhor gênero. Não precisava lembrar. Bom, temos essa, e daí temos o que eu achei que o Kleber ia roubar, que é o EPzinho da Jadza. Que ela lançou. Deixei pra você, amor. É eu não isso roubo, aí. não. Seu lugar de Nossa, fala. Meu lugar de fala, balaclava aqui. ainda Balaclava. bem. Cara, ela lançou 4 músicas no EP que chama Taxidermia Volume 1. É um EPzinho que ela produziu ao lado do João Meirelles, que é do Baiana System, né? Se eu não me engano, ele é do Baiana System. É. É, né? E tá disponível só no Bandcamp, por enquanto, mas pelo que entendi, vai subir no Spotify também em breve. E, cara, muito boa. São músicas que eu já tinha ouvido até no show, mas que ela trazia nesse ambiente mais banda. E daí, com o João, ela fez uma pegada mais eletrônica mesmo. Ficou mais dark, assim, tipo... Ficou mais meio músicas- pro trip hop quase em algumas Ficou- músicas, assim. Tá bem gostoso de ouvir. Tá muito E a voz gostoso dela, de nossa, ouvir. é fudidaça. E ela traz ainda, né, tipo, uma questão muito dela, uma questão bem brasilidades, assim. O que eu gostei dessa estética mais eletrônica é que deu uma bela balanceada, assim, sabe? Numa questão meio de humanos, que eu não gosto tanto, sabe? Se fosse uma parada mais
Tilelê. lá. Sandálica. Tilelê, sandálica. Que eu acho que as linhas de voz... Sandálica. Desculpa, gente, granola. sandálico é tudo pra mim, desculpa. Cara, adorei esse Perdão. adjetivo. Eu uso sandália também, tá tudo bem. Eu sou um pós-sandália. Que eu acho que ela traz, mas de um jeito muito legal e muito equilibrado. Tipo, ela fala sobre a música, né? Tipo, caju, ela faz umas brincadeiras, tipo, poesias concretas. É muito engraçado. Normalmente eu não gosto ela é disso, muito mas boa. vindo dela é muito bom, porque ela é muito foda, realmente. Tipo, ela é poesia concreta true. Então eu acho que é gostoso de ouvir, sabe? É realmente bom. Então, super recomendo. Gostei Cara, muito. Deixa eu falar só uma coisinha, que é de verdade, Deve. assim, ela me traz uma energia muito Cássia Eller, e eu acho isso muito bom, Cara, assim, tipo, olha. um absurdo, assim. E ao vivo, eu fiquei tipo, chocada, É cara. chocante ao vivo, é chocante. É Ela muito A maioria dos muito comentários do post foram em relação a isso, que todo mundo lembrou muito Cássia Eller. Jura, falando dela. amigo? Caramba! Ai, que bom, eu fico feliz, porque de verdade, eu senti isso de cara, assim, e quando eu vi ao vivo eu fiquei muito chocada, e eu acho que é importante, porque, poxa, a Cássia Eller era tão, Cassinha. né, demais, assim, sei lá, eu cresci ouvindo, assim, na TV e eu achava incrível, achava que ela cantava muito bem. Pra mim, às vezes, ela traz uma vibe mais Jussara Marçal roqueira, assim, pra mim, sabe? É. Tipo... Ela Não me sei. lembrou um pouco Josiara também. Ah, Super. Então, assim, Que, vale. é nova- E só que o gênero é Nova Bahia, né, gente? Nova Bahia. é. Cara, a última diquinha é o clipe da Jupe do Bairro com a Daisy Tigrona. Saiu um clipastros da música perfeita, pelo amor de Daisy, que é muito boa. Do disco, né? Que ela lançou esse ano ainda. Quem não ouviu o disco tá errando, tem que ouvir. Tá errando. Tá bom? Então vai lá. Clipe maravilhoso, 3D, pá, 2030. Então aproveitem. E é isso, cara. Eu dei muitas dicas. Normalmente eu não, Nossa, não sou Elô, tão... 12 fiquei horas, eu surpreso. amei. Normalmente sou Normalmente- eu. É que É, também não a sou gente tão ficou diqueira. 27 programas sem dar dica, né? Aí. É verdade, É verdade. agora cai tudo. Isso que eu não dei várias coisas que Eu tipo, também, saíram eu nessas passei. semanas. Eu Ah, passei. tem que Deixa passar. estar, jacaré, lagoa de secar. Tá bom. As belas palavras, tá ótimo. Bom, então a gente pode ir pro próximo bloco, né? Podemos. Próximo. Você precisa ouvir isso. Chegamos aqui ao nosso terceiro bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Klebs, o que é esse bloco? Nesse programa são coisas atemporais, coisas que a gente viu nessas últimas semanas de programas especiais e foi coletando pra vocês. Coisas que a gente fala, nossa, o Tobias da Luz que está assistindo hoje a live com a gente, ele vai adorar ouvir isso quando acabar o programa. Perfeito. E o que você, Bruno, trouxe pra gente hoje? Se vocês me permitem, eu posso indicar duas coisas? Pode, quantas você amiga. quiser. Eu indiquei A Elo Lança, indicou 15. Lança braba. É o seguinte, eu queria ir, na verdade, de 8 a 80. Dois extremos. Ok. tudo. O primeiro deles é que semana passada, no dia 16, a gente comemorou o centenário da grande Elisete Cardoso. Perfeito. Faria 100 anos. Arrasou. Que foi, sem dúvida, sem nenhuma, uma das maiores, se não a maior cantora que o nosso país já teve. Arrasou. Uma moça fantástica, assim, com uma história de vida sofrida, mas que mostrava que ela sempre foi uma mulher muito forte, muito independente, isso é ótimo, é maravilhoso. Mas, além disso, a música dela também é sensacional. Super. Ela conseguiu transitar entre o antigo, que era o samba canção, passando ali pela bossa nova, e até mais o que o pessoal chamava de, entre aspas, o samba do morro, que é justamente a indicação que eu quero trazer aqui, que é o disco dela, o Elisete Sobe o Morro, de 1965. Perfeito. É um disco Perfeito, que mulher. é maravilhoso. Perfeito. É tipo um dos discos assim essenciais para quem quer conhecer mais sobre o samba do nosso país. Nesse disco, sim, a gente vai ter uma das primeiras gravações do Nelson do Cavaquinho tocando e também a primeira música do Paulinho da Viola, que vai ser gravada em toda a carreira dele, que é uma música chamada Minhas Madrugadas, que é uma parceria dele com o Candeia, que é, cara, é um disco sensacional mesmo e eu recomendo demais. E a outra, agora vamos
do 8 ao 80, que nem eu falei, vamos para eu quero falar de uma banda francesa. Eles são um trio lá de Toulouse. Eles fazem uma mistura de rock psicodélico com rock progressivo e space rock, Ó. com umas pegadas de stoner, ou seja, Eita. completamente oposto da Elisete. Mas agora esse ano eles lançaram um disco que é maravilhoso, um disco chamado Umon. Eu acho que é assim que pronuncia. Mas qual que é o nome da banda? É Slift. E aí eles lançaram um disco chamado Umon, que é uma doideira, cara. É um disco pesado, mas é um disco muito bom. E aí eles falam que todas as letras são feitas a partir das perguntas que a gente nunca terá as respostas. Ó. Ó, filosófico. poético. Chegou aqui, ó, soltando as questões. Manda um Elô lacras. Bonitas Lacraste, capas dos realmente. discos deles. Sim, sim. E, tipo, tem toda uma historinha por trás do disco e tal. Vale muito a pena pra quem gosta de um sonzinho mais pesado. Acho que vale muito a pena escutar. E tem até uma apresentação deles no KEXP, que os caras estão totalmente animadaços, assim. É bem bacana e vale a pena ver também. Ó, entre as recomendações do Spotify tem DOCs e Ó, TI Seagull. Então já deve gostei. ser, tipo, uma boa pra quem curte essa galera roqueira da Califórnia, mas com a garageiras pegada e tal. francesa aí. Bom demais. Essa banda pipocou pra mim nas redes, assim, mas eu acabei não dando atenção. Agora eu vou ouvir. Recomendo, cara. É bem, bem bom esse disco. Boa. Kleber, qual a sua dica de hoje? Vamos lá. Um disco e duas sériezinhas que eu vi nos últimos dias. Primeiro, nossa, eu bateu uma nostalgia tão grande porque eu consegui baixar o primeiro álbum de estúdio do Cults. Cults é uma banda norte-americana que lançou um disco muito lindo. Eles eram um casal. Por baixar, E ele eles fala lançaram comprar no esse- iTunes, tá, gente? Na Polícia Federal. Então, mas deixa eu falar. Esse disco não tem nem no Bandcamp completo. O Bandcamp só tem 5 faixas dele pra comprar. Eu jurei que eu pensei em comprar, não achei em lugar nenhum. E aí só me restou o quê? Exatamente, pedir ao Senhor Jesus. Ele me entregou em próprias mãos o disco físico, assim. Caiu do Materializou. caminhão ali na frente da sua casa, né? Exatamente. E é uma pena que esse disco não tem nem no Spotify, nem no Bandcamp completo, mas ele tem no YouTube na íntegra pra você ouvir, que alguém subiu lá. É um disco de indie pop com uma pegada quase litorânea, um pouquinho de Fleetwood Mac, essas coisas de relacionamentos de casais. E as letras são sempre muito bonitas, é um dos projetos mais legais que surgiram em 2011. Eu gosto dos discos posteriores da banda, não teve tanta repercussão, mas eu acho que continua tão interessante quanto na época. Só que esse disco em especial, assim, ele é muito bonito, vale muito a pena você ouvir. Cults de 2011. Eu acho o primeiro melhor. O E você viu que eles voltaram, né? Eles estão lançando coisa nova Sim, agora. anunciaram o 4º álbum de estúdio deles. Com uma música muito boa, por sinal. Eu ouvi, mas eu já não lembro dela, então... É, esquecível, coitado. Mas de série, eu vi a primeira temporada de The Boys na Amazon e gostei muito. The Boys mostra como seria, tipo, a Liga da Justiça da DC se os personagens fossem escrotos e humanos e verdadeiros como qualquer ser humano é. Então tem, tipo, uma versão pro Super-Homem, uma versão pra Mulher Maravilha, pro Aquaman. E aí é uma visão do ponto de vista de um cara que tem a namorada dele morta por conta de um acidente causado por um desses super-heróis. O cara simplesmente desintegra ela, então ele vai atrás de vingança contra esses supers e começa a entender o que é esse submundo desses super-heróis. Ele é baseado no HQ do Garth Ennis e é dos anos 2000 mesmo. E é bem legal, a história é super suja, os personagens são super sujos. Tem alguns gatilhos pra você, menina, que não quer ver uma história com relacionamentos abusivos ou com possíveis conotações a estupro, então eu já deixo avisado aqui. Não tem nada gráfico, mas tem insinuações que podem talvez serem ruins pra você. Outra coisa é a primeira temporada de Twilight Zone, a nova versão do Jordan Peele, também da Amazon. Gostei bastante, são 10 episódios antológicos, é tipo, a origem do que é o Black Mirror é o Twilight Zone, só que enquanto o Black Mirror tem sempre um contexto político de culpa sobre a tecnologia em todos os episódios, o Twilight Zone ele é muito mais imaginativo. Cada episódio é um episódio solto, só que ao mesmo tempo ele traz conceitos políticos muito interessantes, discute racismo, machismo, discute controle de armamentista e uma série de outras coisas além de próprias questões sobre existencialismo, muito legal, de um jeito
muito leve, são episódios de 40 minutos, 30 minutos. Então, assim, é aquela série pra você sentar, deitar à noite na cama, botar pra assistir e depois dormir. Um pouco perturbado, mas porém satisfeito com o entretenimento que você assistiu. Twilight Zone, The Boys e o primeiro álbum do Cult são as minhas recomendações dessa semana. Bom demais. Isa, sua dica. Então, moçada, vou com algumas coisinhas também da Amazon, hein? Olha que loucura. Ó. Ah, não, tem uma que é da HBO. Peraí. Então, começando rapidinho, tem um doczinho na Amazon que se chama The Beatles in the Life. Uma horinha ali. É um bem bolado da carreira dos Beatles, sempre gostosinho de ver, não tá fazendo nada ali, quer ver alguma coisinha, vai lá, coloca uma delicinha. Sempre bom lembrar dos meninos, né? Você assistiu aquele A História Secreta do Pop Brasileiro? Do Barcinski? Tem na Amazon. Eu tô na lista pra assistir. Tá na minha lista aqui. Maravilhosa. Você assistiu, Bruno? Não vi ainda. Assisti. É sensacional. Ah, eu vou Cara, assistir. cada eu tô- episódio podia ser tranquilamente um documentário de 2 horas. Ai, que legal. Vou assistir. bom, Então, tá na minha lista. Muito boa mesmo. Tô colocando tudo em mais ordem uma aqui. recomendação aí, É. ó. É isso. Bom, essa aí tô assistindo... Estou terminando, super terminando. Falta 2 episódios. Big Little Lies, assim. Posso falar? Amo. Não Posso- gostou. Não, Posso para. falar? Vou falar Ah. aqui. Ah, Achei eu não quero ouvir. achei as interpretações absurdas, tipo, absurdas. Eu achei, assim, melhor papel da carreira de Ai. todo mundo ali, assim. Reese Witherspoon, eu te amo, mulher. Nossa, Total. absurda. Ela, principalmente, tá uma louca varrida. Adorei, assim, tipo. Ai, Laura Dern, meu Deus, Nossa, mulher, que entre mulher, na minha pelo casa, amor de vista Deus. cintaralho e faça o que quiser comigo. Mas assim, beleza, nesse sentido tudo bem. Mas a história, pra agora que eu tô na pandemia, assim, não é leve. Pra pandemia não é leve. Pra pandemia não é leve, então eu já tô Ai, eu avisando. fiquei bem mal Tem quando eu assisti a vários- primeira é, vez. tem- Nossa, bate tem a bad. Tem vários gatilhos, enfim, tô contando aqui, mas é que eu quero deixar a dica se o pessoal... Amiga, tiver- você vai gostar muito do final. Você vai amar. Então, Total. tô achando, porque o final da primeira temporada eu achei super legal. Enfim, tô assistindo aqui. Você tá falando da segunda temporada. Falta dois episódios. Pensei que você tá falando da primeira. Eu não vi a segunda, então eu não sei. Ah, tá. Você não viu a segunda? Não, então. Não. Tô achando interessante, mas enfim. O que eu queria mesmo falar é da trilha sonora, que a gente já até acho que falou aqui, que é Perfeita. muito Tudo, legal. muito bom. Muito legal. O jeito como eles amarram as músicas em todas as situações. Tô achando isso muito legal. E a minha outra recomendação é uma série chamada Succession, que ganhou até acho que o Golden Globe ano passado. Cara, que absurdo de série. Principalmente se você, branco rico, está ouvindo, assista para você não ser um otário que tem poderes nas mãos. E é isso aí. Eu acho que o Thunder tinha falado O desse Thunder programa quando ele veio gravar com a gente. Ele falou... Aí, ó, o Thunder não erra. Cara, muito boa Succession, é muito boa. Não tem muito o que falar. São 2 temporadas, parece que tá confirmada a terceira. E é isso, assim, não quero dar muito spoiler, mas né, Succession, sucessão, é uma família, tipo, dona de um conglomerado de comunicação. E aí o bicho pega entre os filhos pra ver quem vai ficar ficar, né, tipo... Comando da empresa. no dos comando da negócios. empresa e tal. Mas é muito legal, porque tem uns clichês, assim, de família rica que, meu, é muito engraçado, assim. É meio mórbido, mas é engraçado. Sei lá, essa é a minha outra dica, gente. Boa, bom demais. Lacrou. Hello? Bom, essa semana passada eu conversei com meu amigo Santiago Mazzoli, que ele é do Raça e ele é da Argentina, né? E daí ele fez um select de alguns singles que saíram, singles argentinos que saíram nessas últimas semanas. E abriu meus olhos da minha completa ignorância de músicas produzidas na América do Sul. E fiquei chocada e comecei a pesquisar mais coisas relacionadas ao Spotify, que vocês sabem que eu gosto. Então, cara, eu pesquisei A alguns fase nomes. latina vem agora. Ela tá vindo com tudo, Meu garota. sangue latino. Vem o remix em espanhol do primeiro. A Elo descobriu Shakira. Shakira, primeiramente. Não sei se vocês conhecem. Não, mentira.
Não, mas tem muitas coisas, tipo, Lera, muito pop lera. que é muito gostoso de ouvir e, cara, não machuca, sabe? Não é maravilhoso, mas não machuca várias coisas que eu ouço e foi gostoso de descobrir isso, sabe? Primeiramente, uma menina muito fofa que chama Clara Cava. Ela lançou um tempinho atrás um EPzinho que chama Antibiotics, que eu acho que tem umas músicas muito gostosas, tipo, tem uma misturadinha com hip hop às vezes, é muito bom, bem eletrônicozinho, feel good, do jeito que eu normalmente gosto. E o Santiago também indicou umas gay muito pop, que eu acho que é gostoso de ouvir. Primeiro, um cara que chama Paco Amoroso, ele lançou alguns singles que eu acho que vale a pena dar um check it out. Faz uma playlist aí pra nós. Então, tem um projeto de uns amigos que são meio que de música eletrônica latino-américa. Eu e a Yu, a gente bateu um papo com eles. Eu acho que em breve vai sair uma playlist boa. de eletro-indie Latin America. Daí a gente colocou tudo isso lá. E daí Ai, é que gostoso. cara de bicha azeda, essa Paco Amoroso. Olha você. Olha, você não precisa para, ouvir, hein? tá? É uma dica, não é uma obrigação. Não, tô falando que ele tem cara de bicha azeda. Tem um outro que chama Louta, L-O-U-T-A. Ai, acabei de ver, a foto é ótima. Esse é gato. Do Louta. E a foto Ai, do, Kleber. do álbumzinho é legal. Não gostei de todas, mas é legal de ouvir. E tá lá no feed da revista, quem quiser, alguns nomes. Até essa música do Luca Bossi, que é tipo a primeira música que o Santiago recomendou, chama Amor Ferrari. É super gostosa também, Ó. mas o resto do disco eu não gostei. Mas, na era de playlist, puxa essa música só e aproveita e tá tudo ótimo, né? Coloca Então é a isso. Lúcia Tachete na sua lista, que é bem boa. Eu já É dei de bom? dica aqui há vários programas atrás. Tudo. Bom, quando sair essa playlist que a gente fez, eu vou postar, sei lá, vocês ficam de olho. Mas, gente, a gente não ouve nada, né? Coloca Evita Peron também na sua. Nossa, que raiva quando o Kleber faz essas coisas. Vai ser foder. Ai. Chato. Tá bom, é isso. A minha dica era isso, tá bom? Tipo, vamos ouvir mais vamos. coisa É que isso. não é só Brasil. A gente entende espanhol, pode ouvir sim. É isso. Enfim, Militou. ouve essas coisas que eu militei aqui. Vim pra Muy militar. bien. Militaste. Lacroi. Ai, que... Que ridículo. E você, Nick? Minha dica dessa semana é um documentário brasileiro chamado O Barato de Iacanga. Ai, eu amo! Maravilhoso. Puta, esse é maravilhoso. Melhor documentário que eu vi em 2019. Depois que eu assisti, eu fui procurar mais, aí eu vi um vídeo seu lá no canal e tal. Bem legal. Basicamente, o documentário de uma galera de Águas Claras, de Iacanga, né? Que resolveu fazer um festival hippie no meio dos anos 70. Então, tipo, Muito bom. repressão da ditadura rolando pesada e tal. Gente, eu tô vendo as fotos aqui. Que chocante. E aí, cara, é muito é o legal. Woodstock. É o Woodstock brasileiro, assim. Era o tipo, Woodstock brasileiro que eles falam. E o melhor é que tá no Netflix. Tá no Netflix. Gente, eu vou super assistir. Cara, é muito legal, assim, tipo, a construção de como rolou o primeiro, tipo, mambembe total. E aí, com o tempo, vai ganhando um pouco mais de... A impressão minha tem João Gilberto tocando nesse Tem João festival. Gilberto num show de 85 que ele fala que é o melhor show da vida dele. E um show, tipo, mega barulhento, em condições Chocante. horríveis. Isso talvez foi um spoiler, mas enfim, isso é mais lá pro fim do festival, do documentário. Mas é bem legal, assim. E vai falando, e aí também fala como, tipo, o festival que era super pequeno começou como, tipo, era pra ser um churrasco de família e virou um festival de música. Também nunca, né? começou a ganhar patrocínio e tal, e pressão de marcas, e no fim acabou exatamente por causa disso, assim. Tipo, foram 3 edições e aí acabou. Legal. Mas, enfim, passou muita gente legal, tipo, Moraes Moreira, acho que todos os Novos Baianos passaram por lá. Tem o João Gilberto, tem Gilberto Gil. É assim, um dos festivais de música brasileira que eu acho que foram mais legais na história, assim, tipo. Passou muita gente boa por lá. E fora bandinhas desconhecidas de rock que a gente meio que nunca ouviu falar porque elas se perderam no tempo, assim. Tipo, coisa que a gente só vai ter acesso em vinil hoje em dia, sabe? Então, tem muita coisa muito legal lá. E, enfim, a história em si é incrível, assim, é bem divertido o documentário.
Salvei super aqui. É isso? É isso, fechamos. Tá bom, hein? Comentarinhos bem rápidos referentes à edição de número 100 do nosso programa. Vou ler o comentário aqui do O Bruno F. Falou: eu amei, coraçãozinho. Sempre achei que fosse o Kleber. Kleber tá escrito errado. Vamos aprender, amiguinho. Mas hoje percebi que, verdade, sou o Nick. Risos. Esse podcast é tudo pra mim. Aí eu respondi ele, mas o mais importante é, nunca deixe de ser quem você é. Ai, meu Deus do céu. Kleber Verdadeiríssimo. motivacional. Puta vida. Kleber Coach. Coach. Coach quântico. Temos o @Fábio_J. Escuto desde o primeiro programa. Vocês são tipo uns amiguinhos virtuais que me encontram uma vez por semana para falar do tema que mais gosto no mundo. Sucesso e que venham mais 100. Ah, Fábio. Uhul! Comentário Tudo. do queridíssimo Matheus Watanabe, que nos presenteou com uma ilustração dos Muito 4 fofo. participantes. Acompanho desde quando tudo era mato. O primeiro que eu vi foi o episódio 18, sobre a turnê do Los Hermanos. Depois fui pros anteriores, dali em diante são 100 episódios de amor e dedicação e diversas bandas e novos artistas. Muito obrigado pela companhia de todas as quintas e parabéns pelo excelente trabalho. Matheus, parabéns você, cara. Muito obrigado por ouvir a gente. Ah, eu tenho um comentário aqui, que no caso do meu Leia. irmão, e eu vou ler porque eu quero, porque ele ouve todo Ai, o podcast. Ele é muito gostoso. fofo. Ele é vai. muito fã. Ele falou primeiro, tá muito bom seu podcast 100. Daí ele tava ouvindo e mandando, todos contra o Nick. Mas está muito boa a sequência. Charlie Brown Jr., Rumors, Disclosure, Lacrastes. Para, é mó bom o disco do Silva cantando Marisa Monte, seus Que filhos da isso, pi. que isso. Daí ele falou, hahaha, tá demais. Parabéns, de verdade, grandes momentos. Ele ama, ele é fã. Fofo. Beijo, Zezinho. Boa. A gente tem também um comentário no Twitter do Bombado Cinéfilo, @DudaFit. E ele escreve: gente, ouvir Of Monsters and Men é muito cringe mesmo? O podcast VFSM diz que sim. Tadinho. Eu E a gente concordo. nunca errou. A Será gente que nunca Já errou. passou a época. N-A-Ho! Hey! Não é esse, caceta. Você tá É praticamente a mesma coisa. É o mesmo Você é um gênero, menino. aquelas, né? Então é isso, chegamos ao encerramento do programa. Bruno, suas redes sociais, fale um pouco sobre o seu canal, a sua periodicidade de publicação de vídeos, conta tudo sobre você. Opa, vamos lá. Eu sou o Bruno, eu tenho um canal no YouTube chamado Som de Peso. São já passaram de 3 anos publicando vídeo, Ó. toda terça e sexta-feira, sempre pontualmente às 20 horas. E o Som de Peso foi um espaço que eu criei para fazer discussões sobre as músicas de diferentes épocas e estilos, para que a gente possa aprender junto. Então vai ter, num vídeo vai falar sobre Elisete Cardoso, o outro eu vou falar de rock progressivo japonês. E É isso. cara, é uma grande Arigato. viagem, assim. Eu tenho uma preocupação muito grande em ser bem informativo, de passar as coisas certinho, de contar a história dos artistas e tudo, justamente porque eu acho que é importante a gente manter tanto a história da nossa música quanto a história da música mundial, e também de indicar várias coisas diferentes que muitas vezes você pode gostar e nem sabe. Olha só. E aí você me encontra Demais. no YouTube como Som de Peso e no Instagram, @Bruno Ascari. Boa, vou deixar linkadinho no post deste episódio pra você conhecer. Eu tenho que dizer Muito que eu obrigado. descobri coisas de jazz bem legal no seu canal, então Ó. valeu. Opa, obrigado. E olha que o Nick inventou o jazz. O gênero jazz. Ai, meu Deus. Eu sou o @KleberFac no Twitter e no Instagram, ou @miojoindie no Twitter. Eu sou @elocliver no Insta e no Twitter e @revista Balaclava também lá no Instagram pra quem se interessar. Eu sou @AlmeidaDora no Insta e @AlmeidaDora_ no Twitter. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E recadinho, o Mono, podcast do Monkey Buzz, voltou agora oficialmente. Temos 13 programas já feitos e que vai ser a nossa segunda temporada. E tem entrevistas com gente como Bad Sista, Bruna Mendes, Castelo Branco, Tudo. Francisco Elombre, Jupe do Bairro,
Laércio, Maurício Pereira, Nicatsi, Rashid, Rincon Sapiência, Estrelas. Thiago Oliveira, Tuyo e Vado. Jesus. Rashid. Muito bom. Cara, foi- Bruno Ascaris, Adora Almeida e Nick Silva também. Muito bom. Tô esperando o meu convite, realmente. Foi muito legal produzir essa segunda Perdeu na temporada. nuvem. Tá saindo quanto? Um por semana? Isso mesmo, tá saindo um por semana, toda segunda-feira às 10 da manhã. E o nosso primeiro episódio foi com o Rincon Sapiência, que é logo na estreia já essa pedrada. Demais. E a gente vai deixar os links na descrição do programa, como sempre. Muito bom. Não esquece de seguir a gente também nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Apoia a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. Por apenas R$5 por mês você ajuda o nosso podcast a sobreviver. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. E ao som de Monsters and Men, a gente se despede. Ai, Até a raiva. próxima edição. Hey! Tchau, tchau. Tchau. Hey, Tchau, tchau. Tchau. Hey. Vai. Vai, vai. Esse podcast foi editado por Nick Silva.